Olá, seja Oiês. muito bem-vindo a mais um episódio do Não É Nada Pessoal Podcast. Eu sou o Gabriel Pellini Eu sou o Arthur Pires. e nós estamos aqui hoje com uma dupla dinâmica que vai dar o que falar, só que a gente só vai revelar pra você Eita. daqui a pouquinho. Roda a vinheta. Fica aí. E agora sim, nós vamos revelar quem está aqui, mas não. Não? Porque eu sou assim, eu sou truqueira. Que Eu misteriosa. sou troqueira, misteriosa. Porque antes nós temos que pedir pra você se inscrever no nosso canal, sim, ativar o sininho pra você já ficar sabendo quando sair vídeo novo. Se inscreva no canal porque faz diferença pra gente, né, amigo? Caramba, gente, a gente tem contas pra pagar, né? Pois Ajuda é, aí, né? os boletos chegam É. para todos. E nós estamos o quê? Sem limite algum! A praça é nossa, tá contratando. Ai, menina, a gente faz de tudo nessa vida. Exato, eu tô sabendo. Porque sim, gente, os nossos convidados, sim, são eles. São completamente sem limite. Os Sim. ex-participantes do No Limite, o Vitor Hugo e o Matheus Pires, que arrebentaram lá no reality da Globo. Obrigado por aceitarem o convite Obrigado, gente. e virem bater esse papo com a gente. Agradecemos! Obrigado, gente. Agradecemos! Eu vou te dizer que essa é a segunda piada que eu mais ouço. Sem Ai, limite. Vocês são sem imagino. limites? Ah, tudo bem. A gente não renovou o estoque, tá? Pode deixar que até o fim do programa a gente vai soltar mais outras piadas Vamos. infames. Mas e olha, tá tudo bem, eles né? realmente são sem limites. Porque É. dentro do programa, É. eles causavam bastante. Nossa senhora, Causavam gente. Foi pra isso. bastante. Por isso que colocaram cada um em uma tribo. É, Tenho né? certeza disso. E ainda assim, Sim. teve A uma gente união virou. muito próxima entre Sim, vocês, né? sim, Juntou. Exato. Antes da gente começar a falar sobre o programa, eu queria saber como é que vocês estão agora, nesse momento pós-programa. Como é que tá a vida de vocês? Conta um pouquinho. Bem, assim... Se quiser falar mais perto aqui, Vitor, fica à vontade, tá? Então, depois do programa, as gravações elas acabaram quando o programa ainda estava passando, né? Estava indo ao ar. Então foi assim um mix de emoções, assim, aqueles tipo que a gente acabou pegando o programa do meio até o fim. Tá. Então esse pós ali foi muito emocionante pra mim, Exatamente. principalmente que eu cheguei até a final e Uhum. tudo mais. Aham. Então eu tava, meu Deus, esse é o meu momento. Aham. E enfim, a vida tá agitada. Eu mudei pra São Paulo faz pouco tempo, 2 meses. Uhum. Sempre trabalhei com publicidade. Então, assim, pra mim, pós No Limite, faria muito mais sentido eu morar em São Paulo, pelas oportunidades que o programa, querendo ou não, trouxe pra mim. E é isso, eu tô muito feliz e muitas coisas boas estão vindo por Que aí. legal. E você, Pires? Então, eu voltei pra minha vida de pedagogo, diretor, com emprego, tudo certo. Que Então, maravilhoso. é, Voltei pro meu emprego, isso é tão bom, né? de 8 às 5 eu continuo sendo o Matheus, que já trabalhava. Eu trabalho de home office, né? Já morava aqui em São Paulo. Mas, obviamente, surgiram muitas O Pires. oportunidades. Surgiu o Pires. Então, eu até brinco que de 8 às 5 eu sou Matheus. Aí depois eu vou fazer as coisas pro Instagram. Enfim, vou viver a vida de Pires e, enfim. Criou uma Criou. dupla personalidade aí, Total, então. total. Eu tinha 1.000 seguidores antes de 2.000 seguidores, então quando saí foi aquela... primeiro, os memes, que foi uma loucura, a gente dá... Gente, sério, eu tenho algumas figurinhas guardadas no meu celular, inclusive. Me manda, porque algumas chegam novas e eu falo, ué, gente, eu não tenho figurinha minha. Essa não estava, né? Sabendo. Mas tá sendo bem legal, assim, conciliar, a galera reconhecer, eu acho super divertido, assim, é sempre com muito carinho, assim, amém, porque o Fê, meu marido, falou que no início eu sofri muito hate, né, mas Uhum. quando eu saí eu já tava com uma outra visão, eu acho que eu consegui, de alguma forma, lá dentro mesmo, mudar um pouco a imagem das pessoas de mim. Sim, total. Sim. Até porque, assim, o No Limite não é um reality pra você ter vilões, né? Pelo menos historicamente não era assim. Sim. E aí chega você, com o personagem, já querendo enganar todo mundo. Cara, não tem como não ficar apaixonado pela história que você quis contar Tipo, ali, que né? sem noção, esse cara Completamente. saiu de casa, foi pra a emissora Foi com pra maior passar audiência. Pra mentir. Pra mentir pra todo mundo, Eu descaradamente. fiquei muito chocado quando eu descobri. Sério. Porque ele falou, né, na eliminação dele, ele virou e disse, lá fora eu quero que vocês conheçam o Matheus. Aí a gente, ai, amigo, tchau, ninguém percebeu. Achando. Aí no dia que a gente foi embora, eu fiquei assim, mentira. Tipo, não acredito que você fez isso. Tipo, Ficou muito com igual. raiva. Fiquei com raiva. Falei, nossa, eu fui bem burrinha. Eu tinha que ter pensado nisso. Eu também ficaria um pouquinho com raiva, sabe? Ai, poxa, ele tentou me enganar. Sim, sabe? mas eu acho que é uma questão muito brasileira mesmo. Porque você, enfim, não sei se você acompanhava o Eu sou muito Survivor. fã do Survivor. Então, então exato. lá é então, clássico, assim, lá... Você já foi muito pensando nessa estrutura mesmo, Total, né? eu fui inclusive pensando em fazer mais coisas que vozes não permitiram. Fala pra gente! É. Ah, é assim, sei lá,
Vou dar um exemplo, tá lá de Um fora, tá? exemplo. O Russell. O Russell Eu Hands. amo. Eu não te falei lá no programa que eu amava ele, porque, enfim, Aham. né? Você podia sacar alguma coisa. Mas ele era um cara que, à noite, roubava comida, escondia a roupa das pessoas, queimava, pra Sim. desestabilizar as pessoas. Eu acho que tem muito isso no jogo No Limite. Quanto mais você consegue desestabilizar o seu concorrente, Não é melhor. que é o nome do Claro. programa. Melhor você fica, mais fácil você Uhum. consegue influenciar ele e tal. Uhum. E eu fui muito nessa pegada, né? Mas esse é só um exemplo dele, assim. Uhum. Não, lá fora acontecem umas coisas no Survivor que eu falei, cara, o brasileiro tem que ter muito culhão pra levar esse tipo de personagem lá pra dentro, que nem na reta final, quando eu tava naquela pataquada de ai, gente, a gente se reuniu aqui, a gente decidiu eliminar você hoje à noite no Ah. portal. Quando rola isso lá fora, a pessoa que já sabe que vai ser eliminada, sabe o que ela faz? Ela acaba com a comida do acampamento. Ela deixa todo mundo Exatamente. passando fome. Fome. Eu falei, E gente, ela tenta de tudo pra ficar. exato. Fala, já que vai me eliminar, vou estragar a vida dessa galera aí. Então, vocês vão lembrar de mim durante uma Exato. semana. Né? Sim. Eu achava maravilhoso o Pires. Pires, Matheus, agora eu tô aqui na dúvida com quem eu tô Pires, conversando. é Pires. É Pires, é Pires. Quando eu ouço Oi Pires na rua, eu já sei, é do programa. É do não é alguém programa. que eu preciso tentar lembrar o rosto. Você tocou num ponto que é a questão dos seguidores nas redes sociais, aí eu tenho que trazer isso daqui pro Vitor, que isso foi um viral maravilhoso do TikTok. Foi aquele vídeo que você gravou. Entrei no reality da Globo, achando que ia ganhar 1 Achando que ia milhão de ganhar- seguidores. Realidade, só 12 mil a Gente, mais. Vocês não estão entendendo. A gente falava lá de o Ipojucam, Não, o Ipojucam- 400 mil, com Não, certeza. no- o Ipojucam falava 700 mil. Aí eu super humilde, feliz. Amigo, não. Acho que uns 90 mil, vai, porque a gente tá na Rede Globo e tal, Tá muita bombando, exposição, tá certeza. bombando. E não, gente, juro, vocês não estão entendendo. Quando a gente pegou o celular no hotel, todo mundo começou a gritar, né? Aí essa louca aqui, ela arrebentou as grades do quarto dela, saiu correndo, pulou na minha grade. Ué, amiga! E aí a gente pegou o celular e, tipo assim, juro pra até me arrepia, juro pra você. Na hora que eu atualizei, primeiro, não tava verificado. Aí eu já, meu Deus do céu. 12 mil. Eu falei assim, o que aconteceu? Aí eu comecei a gritar, Flopei. gente, eu tô flopada! O público me odeia! Mas aí eu fui ver o dos outros e, tipo assim, tava todo mundo na mesma. Aí eu falei, ah, Tinha gente, gente que nem aí. isso, né? Exatamente. Teve gente que perdeu o perfil, né? A Patrícia, roubaram o perfil dela, coitada. Acho que tá Flávia. É, Meu Flávia também? Deus! Caramba. Foi Meu foda. Deus. Mas assim, foi crescendo, né? Tipo, a gente saiu naquele momento e até o fim do programa, que foram 20 episódios, Uhum, os seguidores começaram a crescer. Não era aquilo, obviamente, que a gente esperava, porque uhum. a gente tem na cabeça Big Brother, meu Lógico. Deus, Rede Globo, uau. Só que é isso, né? E foi crescendo, mas eu tô bem vocês feliz. entraram nessa ideia, assim, por que vocês decidiram ir No Limite, gente? Exato. Quem Ai, decide gente. pro Gente, Limite a- pensa o quê? Peraí, Sabe? antes de tudo, a gente tem que pontar uma coisa. É tudo viado que tá aqui nessa mesa, É. tá, gente? A gente gosta do quê? A gente gosta de higiene, a Exato. gente gosta de conforto. E de repente vocês foram pro lugar onde vocês não tinham Gente. absolutamente nada disso. Por Nada, que nada, vocês nada. foram? E vários viados, na verdade. Vários né? viados, menina, gente. estavam Metade do vários casting guerreiras. era LGBT. Gente, eu fui porque eu sou muito fã do Survivor. Eu também. Tipo assim, Ah, desde que eu tá. sou criança, eu assisto Survivor. Já Acho que nós reassisti dois, as temporadas todas de trás pra frente, 40 temporadas, agora tá na Caramba. 43. Então, assim, sempre foi o meu sonho participar Do Survivor. do Survivor, no caso, No Limite, aqui no Uhum. Brasil. Só que o programa não tava indo ao ar. E aí, quando saíram as inscrições e tudo mais, eu falei, gente, eu vou tentar. Mas assim, eu achava que eu não iria entrar. Tipo assim, eu pensei, eles Nossa, vão eu colocar tinha um monte certeza de... que eu ia entrar. Tipo assim, eles vão colocar um monte de bombado, esse pessoal do CrossFit, e eu não vou conseguir. Uhum. Mas como eu já tinha passado por algumas seleções de casting e tudo mais, eu tava confiante. Opa, Aí deixa eu eu fui, anotar isso aqui que a foi gente vai perguntar. acontecendo. Então assim, quando rolou mesmo, eu fiquei muito assim, meu Deus, eu não acredito. Eu chorei muito no barco quando a gente tava indo, tipo, na primeira cena que a gente entra no barco, tipo, caindo muitas De lágrimas. desespero, de né? desespero, de felicidade. E essa aqui me olhando com a carinha safada. E eu... Eu tava ali pensando, o que eu tô fazendo aqui? Ah. Porque eu não fui por causa desse seguidor. Eu fui, Tá. assim, pra jogar o Sim. jogo, pra entrar de cabeça. Eu falei, cara, eu não vou nem pensar. Ter a experiência Eu também. Eu não vou nem completa. pensar que alguém vai ver isso. Porque Tá. era isso que me fazia conseguir fazer tudo e Uhum. falar tudo. Quando a gente ia dar o depoimento, eu falava assim, agora eu estou com meus 2 amigos no bar e agora eu vou Sim. contar pra eles o que aconteceu. E era isso que me fazia relaxar e conversar com o público, né? Derrubar a quarta Uhum. parede e tal. Uhum. Então eu fui 0 seguidor. Eu fui pra jogar o jogo. Não foi pra engajar nem nada. Tipo, Não, é mas óbvio, quando eu eu fui pensava. tornando realidade, quando eu fui tornando realidade, eu falei assim, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Eu pensava que a gente ia pelo menos ter um verificado e tal, ganhar uns seguidores, mas também foi pela paixão mesmo que eu Sim. tenho pelo Survivor, pelo No Limite. E por isso que eu também fui bem. Cheguei causando mesmo, falando o que eu queria, Uhum. bem estratégico. Eu pensava em tudo, em cada
milímetro dentro do acampamento, nas alianças, em tudo. Eu pensava em absolutamente tudo. Então Essa eu foi tenho muito uma pergunta estrategista. aqui que eu já quero daqui a... Aham. Eu tô Você vai segurar? segurando. Vai segurar? Eu tô segurando. Tá, porque eu Ai, quero meu entender, Deus, eu quero que meu. vocês contem pra gente como é que foi um pouquinho o processo de seleção, porque eu tenho na minha cabeça que pra esse tipo de reality eles vão testar diversas coisas em vocês. Não sei se vocês foram, sei lá, jogados em algum campo de concentração pra participar por provas, treino o de caramba, guerra, quatro, né? Tipo, olha, temos aqui um box de CrossFit. Você Vê o joga. que vocês Ah. conseguem fazer. Acho que não. O que não. rolou? Não. Como que é o processo de seleção pro No Limite? Então, quando o André Marques anunciou que ia ter no ano seguinte com Anonymous, eu na mesma hora peguei o celular e comecei a fazer a pré-inscrição lá. Eu também Foi fiz do It, isso. né? Na hora. Eu também tipo, fiz na hora. isso, só que eu não finalizei a minha inscrição, Ah, gente. Bateu um imagina você lá com a cagaço. gente. Ia bater um cagaço. Felipe do meu lado assim, e eu nem falei, porque eu falei, se eu falar, ele vai falar, que louco, o que é isso? Eu falei, Fala, bicha, pare. Mandei ali e esqueci. Demorou. Aí a gente foi chamado pra entrevista virtual, e aí o processo foi bem parecido do Big Brother que a gente igual já do Big participou. Brother. Tá. Não tem nada. Acho que até eles tentaram pegar um participante bem diverso, assim. Acho que eles não queriam só crossfiteiro. A gente. Uhum. Sim. Eu achei que esse era o público e poderia me ferrar, tipo, na seleção. Mas depois que eu percebi que eles estavam curtindo, eu falei, vou. Vamos nessa, né? Você sacou, Foi- então, ah, ali, que foi era as isso que eles perguntas, queriam. Sim. Pra Eu você fui também. muito, eu fui muito caro. Da minha inscrição, eu já tava com a minha bandana do Survivor, que eu tenho uma bandaninha Survivor, azul, inclusive. Então, assim, eu já Publicitário mostrei como eu mesmo. estaria lá no programa, tipo, com a bandaninha na cabeça. E falei, olha, se eu tiver que mentir, eu vou mentir. Se eu tiver que trair, eu vou trair. Então, assim, eu fui realmente falando que eu ia fazer lá dentro mesmo. Tipo, que eu não ia ter papas na língua, que eu não ia, sabe, tipo, ficar fazendo ceninha de coitadinho. Uhum. E eu acho que por isso que eles me colocaram lá. O Inclusive, Boninho- colocaram cada um em uma tribo. Eu acho que foi por causa O disso. Boninho entrevistou vocês em algum momento ou não? Antes do programa, assim, tipo, a cadeira elétrica do Big Brother. Tem a cadeira elétrica do Tem. No Limite com o Boninho ali também. Tem. O processo é bem. É. pelo Nossa, que a é gente- similar. Ele não bem tava no similar. meu. Tá. De todo mundo tava. Pelo menos fiquei sabendo que ele tava. quê? Mas não sei. Tinha 3, Homofobia. 4 pessoas. Até parece. É porque ele me Isso. bloqueou no Twitter. Então, será que é Esse mesmo? episódio? gente? Você acha que ele deve ter falado assim, não vou falar com essa gay, Essa não. eu Deixa não ela. vou. Essa eu não Ah, vou. Ele tava no meu portal. É verdade. lembra? É verdade. Ele Ele tava ele chegou no meio das gravações, o Boninho. Tipo, a gente Porque nunca tava tinha... rolando Big Brother. Era. É. E eu lembro que eu vi ele, eu fiquei um pouco assim, meu Deus do céu, é É, o tipo, Boninho. parece uma lenda, Parece né? uma lenda, gente. Você Parece não, um alien, Você não assim. puxou um currículo ali na hora e falou, Ó, não dá aquela Dá vontade? vontade. do Vitor, eu falo, gente. desde o programa eu falo isso pra ele, que é a cara dele, tipo, entrevistar os eliminados no limite. Ah, eu queria, Né? gente. Porque eu é uma abro pessoa que mesmo, eu participou gosto. e tal. Tipo, a Ana Clara é É, maravilhosa, mas ele pode fazer dupla com ela. aí. Olha, Ana Clara, me chama. Não é? Vocês topariam outro reality, pelo que eu tô percebendo? Olha, assim, eu toparia. Tranquilamente. Tranquilamente. Eu amo reality, gente. Desde que eu sou criança, não só do Survivor, mas, tipo assim, eu assistia reality show de tosa de cachorro, de cabeleireiro. Tipo assim, todo tipo de reality show eu sempre assisti. Que Então, maravilhoso. participei do reality do No Limite pra realizar um sonho. Vivi ele, assim, Chegou eu até a acho final. que cheguei na final. Eu vivi tudo que o jogo, que o No Sim. Limite tinha a oferecer, eu vivi dentro do jogo. Então, assim, eu sou muito satisfeito com essa experiência. E aí, agora, se me chamarem para um próximo, com certeza eu iria mais, eu acredito até mais leve, sabe? Porque lá eu tinha muito medo de Uhum. tudo. Do quê? Tinha muito medo de flopar mesmo, de ser o primeiro eliminado, de Então, sair assim, rápido. o medo não era bicho, o medo era o flop. Não, era um flop, Ai, gente. Gente, É depois isso. de 2, 3 dias, você esquece. Porque você Jura? pensa, foi a Juro. vida toda querendo lá, tá lá, participar, e vai lá e sou eliminado segundo, O primeiro. meu medo, assim, de um dia de entrar num reality show, não que isso seja uma meta de vida, mas assim, é exatamente isso, é entrar e ser o primeiro eliminado, e aí você entrar naquelas listas malditas, assim, relembre os primeiros relembra, eliminados. Gente, isso é de exatamente. foder, Procurar seu sabe? nome no Google, só Exato. listas de primeiro eliminado. Exato, é muito triste, sabe? Sim. Ó, mas Kerline, tá aí. É tá verdade. aí, então. Ela é um Mas caso. Ela é um Ela case. É um case de Ela é um sucesso. case. Exato, Ela é um exato. case. A gente tá. O Tutu perguntou isso, inclusive, porque agora, durante o período da seleção da Fazenda, alguns nomes de participantes do No Limite ficaram ali na lista, né? De possíveis escalações e tudo Uhum. mais. Vocês chegaram a ser procurados pela Record ou não? O que vocês podem falar? Eu não cheguei. Também não. Não, Não. me contactaram. No e-mail de O Carelli vocês não, chegou. não procurou. Não. Quem que vocês, assim, ouviram que foi, sei lá, ou algum amigo contou pra vocês na sua vida? Do Ninguém No tá Limite? vendo. É. Não, teve fofoquinha de Twitter falaram que o Pedro ia, O Pedro tava muito perto. mas... Chegaram as pizzas, gente, vamos comer. Tipo, Eba! Yeah. Vamos lá.
Comida sempre bem-vinda. Eu ouvi falar do Pedro só. Deixa eu Tipo, colocar. pediam muito você. Eu não cheguei a ver se saiu você. Saiu? Eu acho Acho que que teve apareceu um alguns burburinho lugares. sim. Sim, teve É. o burburinho do sim. Pires. Teve sim. Mas vocês Mas- topariam? Cara, então, o No Limite, eu só toparia porque a Fazenda e o Big Brother e esses realities são realities que você pode brigar. Porque o No Limite você não pode brigar. É. Quem briga sai. Exato. Né? Ninho e Pedro brigaram, os Sim, dois sim. seguiram seguidos. Então, assim, várias coisas eu queria lá falar, blá, brigar, né? E não tive essa oportunidade. Então, Ah, eu tive. Mas o veneno É. escorria. Você brigou bastante. Eu briguei lá. bastante. O veneno escorria. É, Escorria eu- bastante. Gente, de verdade, tinham pessoas, pelo menos na minha tribo, que eram muito difíceis. Isso porque falavam que eu era a Nomes. que causava, que eu era insuportável de conviver. E pelo contrário, eu fiz amizade com todo mundo e Verdade. tinha essas pessoas, pequenas pessoas da bancada, né? Daquela A bancada que a gente bancada, sabe. a bancada Da conservadora. bancada conservadora que realmente não dava. E E, até aí eu hoje briguei ficou. e não fui eliminado. Hã? E até hoje não existe contato, nada. Não, me bloqueou, tá Tá. bloqueadinho. A gente quer saber os nomes, nunca mas antes mais. de vocês contarem os nomes pra gente, a gente queria falar aqui pra quem tá acompanhando o nosso programa. Deixa eu dar uma Chegaram mordida as no microfone. pizzas, gente, da Pizza Prime, que é a nossa parceirona que tá aqui com a gente desde o episódio passado. Pelo visto, eles gostaram. A gente também. São pizzas maravilhosas, que tem não somente pegando. aqui em São Paulo, tem em várias cidades. Se vocês entrarem lá no perfil deles no Instagram, que é o @pizza.prime, vocês vão encontrar aí a unidade mais próxima de vocês. Os sabores são maravilhosos, Nossa, os delícia. preparos são incríveis. A gente é suspeito, eu já era cliente antes mesmo deles mandarem aqui pra nós no podcast. Então, se você não conhece, eu recomendo. Siga lá, o @pizza.prime. Já conheça a pizzaria, vê se tem uma aí perto da sua casa, peça que vocês não vão se arrepender. Vale a pena. E os meninos estão comendo e pelo Que sabor, visto... que sabor. Amiga, eu já dei uma Muito bom. mordida, Tá, ok. eu vou É? deixar você dar sua. Ah, você vai deixar? Muito obrigado Por pela favor, que gentileza. você falou, você fez o meu show completo, eu agradeço, porque aí eu como. Beleza, arrasa. Perfeito. Não, o que eu quero saber então, já que estamos falando de questões de rivalidades, inimigos, Inimigos. nomes, gente, vamos direto. Existe alguém assim que não dá mesmo, que não desceu? Porque existem pessoas que, ok, você tenta conversar depois, você tenta ver se rola um papo ou outro. Mas Ah. tem alguém que não deu mesmo. assim, vamos lá. O objetivo deles é colocar pessoas totalmente diferentes e que provavelmente nunca se encontrariam. De várias questões. Isso, no mundo real. É bem Então eu penso assim, pra que eu vou, sabe, falar com essas Manter. pessoas? Eu não tenho nenhum motivo pra falar com essas pessoas. Tipo, às vezes curte uma coisa no Instagram e aí, como é que você tá? Tô bem, né? Mas assim, ser amigo, tipo, conhecer Mas são se só as seguem? pessoas. Sim, Sim, não, segue. não todo mundo. Ah, então. Não Tem não uma tem grupão galera. no WhatsApp também. Não. Não. Com tem todo nada mundo, disso. jamais. Imagina. Não tem Nunca. nada. Tem Imagina. várias subdivisões de grupos, entendeu? Tem tribo Sol, tribo Lua. Tem o tribo grupo do lá, grupo pra lá, lá. falar mal do grupo? Pior que é porque o pessoal que eu fiz amizade é muito da paz. Então É. a gente não fica falando lá, tipo, Mas, mal por dos exemplo, outros. Pedro. Mas Vamos lá, eles. Quem jogou lá, não se preocupa aqui fora de ficar falando, entendeu? Entendi. Ah. Agora, eu acho que quem queria ter jogado lá, não Fica jogou, remoendo. fica remoendo e aí quer ficar Exatamente. aparecendo aqui falando mal da gente, entendeu? Ai, gente, eu acho Exatamente. tão besta. Cite 3 nomes. Não, eu cito. Então vamos lá. Pode... Guza, Goza. Roberta e Adriano. A Guza tinha que ser o Péssimos, primeiro. péssimos. Sério. Péssimos. Não souberam levar pro lado esportivo mesmo, tipo reality, sabe? E Eu acho que aquilo é o momento. Exatamente. Eu fui muito com a cabeça de falar assim, eu vou trair, e eu vou jogar, eu vou lá. Fiz isso? Fiz. Mas existe um limite. Uhum. E eu acho que no caso da Guza, ela ultrapassou esse limite. Uhum. Mas em Ela que inv- sentido? Eu quero um exemplo pra gente poder entender. Foi o motivo da nossa treta que, tipo, a Roberta, Hum. a Roberta, a que fazia escalda-pé, Sim. Uhum. Escalda- ela botava o pé na nossa panela. Referência. Reverência, lenda. E depois. Não, vocês não estão entendendo. A Roberta, desde o primeiro dia, falava que ela tinha tentado desistir no hotel e tudo mais. E aí a gente fica. Aí eu já comecei a ficar com preguiça, porque é muito papo de coach, ela era muito palestra, ficava palestrando, tipo, Palestrinha. o tempo Ai, que todo ódio. palestrando. Chato. E era tipo, sabe, a gente ficava assim, todo mundo se olhava e ficava assim, chata, cala a boca. E aí ela sempre ficava falando isso, que ela tentou desistir, lá. E aí que teve o portal onde a gente empatou os votos entre a Roberta e a Bruna, que era minha aliada. E aí, gente, você não tá entendendo? Aquele portal foi quase 2 horas de portal. Você tá me zoando? Foi um Por quê? escândalo. Foi 2 horas. Foi um escândalo. Porque a gente não Demora tem bem essa noção. mais, demora Gente. bem mais do que as gravações demoram Ah, não, muito sim, mais sim. do que Imagina que sim, parece, mas né? 2 É horas porque no portal. esse foi uma baixaria. Conta Foi pra uma gente, grande que isso a gente, baixaria. isso a gente não sabe. É porque empataram os votos, a É. gente ficou chocado porque a gente achou que o Janaron ia votar com a gente e ele acabou votando na Bruna. E aí as duas levantaram, né? O Fernando chamou, elas ficaram lá. E aí eles queriam que a gente entrasse em consenso.
entre uma das duas pra sair. E não tinha Guerra. consenso. E não tinha consenso. A gente não ia tirar a Bruna pra deixar a Roberta, que não ela não fazia nada. Ela ficou mais de 2 semanas sem fazer nada. Aí, quando eu falei pro Rodrigo que, amigo, eu falei assim, ó, a Roberta não tá fazendo nada, ela não faz nada, ela só fica dando palestra motivacional. E escalda-pés na panela que A você usava pra escalda-pés, cozinhar. exatamente, ela Que fazia nojo escalda-pés na disso. panela. E aí, tipo assim, eu falei pra ele, Mas, e ela amigo, começou... vamos lá é tudo tão nojento que eu acho que assim... Ah, não, Bi, fala sério. É um acho, jogo cara. amiga, é um jogo social, você tem que ter um tato social ali. é, eu não vou pegar coisa Não tô que a gente defendendo, até porque eu nem cozinha. conheci, mas assim, eu acho tudo tão Não. nojento lá. É tudo tão assim. É. Você tem que desligar totalmente, porque teve um dia que eu e o Lucas, a gente tava deitado conversando, um sapo pulou na minha cara, depois pulou na cara dele. Eu falei assim, amigo, Ai, que lindo! amigo, foi isso mesmo que aconteceu? Ele, sim, uma rã acabou de passar Passar- pela sua cara e depois pela minha. Ah, e a gente mas começou a comer- conversa como Amiga, se mas nada comer tivesse acontecido. cutícula. Uma cutícula, gostoso, né? Aquele pezinho Aquele ali. pezinho saboroso de prova, entendeu? Tudo fedido. E, Nossa. enfim, aí teve essa treta lá no portal. E, tipo, a gente não queria deixar a Bruna sair. E eles queriam que a Bruna saísse, né? Defendendo a Roberta. Uhum. E aí eu comecei explanando por que eu não queria que a Roberta saísse. Foi exatamente tudo isso que eu falei. Ela coloca o pé na panela, ela tem tique com escova de dente, ela fica, tipo, fervendo água pra poder tentar escovar o dente. E eu fui criando esse ranço por ela. E fui falando ali por que eu achava que ela deveria sair. E aí a Guza falando que, enfim, né? Tipo assim, que ela tinha que ficar e blá, blá, blá. Aí ela virou e lançou que o pai dela tinha... se você tem um pai operado e não sei o quê. Ela falou que a Roberta... do pai da Roberta, que tava doente. E esse foi, na verdade, o motivo pelo qual ela tinha argumento. falado, o argumento Ela que ela ficar. tinha falado porque ela queria sair lá no hotel, entendeu? Sim, sim. Só que ela omitiu isso pra gente. E aí, um dia antes desse portal, ela contou em off, nem passou. E, enfim, e aí a Guza soltou isso no portal. Só que aí... Uma informação que ninguém tinha. não, a gente tinha... Mas a gente ficou sabendo um dia antes. Um dia tá, antes. tá. Entendeu? E, enfim, aí foi uma grande baixaria. Eles queriam que a gente entrasse em consenso. Não entramos em consenso. E não passou nada, gente. Vocês não estão entendendo. A gente brigou porque a gente muito não viu feio. nada disso. A gente brigou Esse conteúdo muito não existe. feio. Muito Tipo, feio. briga Aí eles com fizeram... xingamentos e tudo mais ou não? Não. Tá, Não. Mas, assim, preguiçosa, essas coisas assim, tá, entendeu? ok. E aí foi que eles sortearam lá meu nome. Saiu, aí eu decidi quem que ia sair. Né? Que era... Uhum. Roberta, que eu falei pipi, blá, chata. E aí eliminei ela. E aí, no outro dia, a Guza ela começou a falar mal de mim lá na tribo. E ela virou e falou: vocês viram que o Vitor falou que do pai da Roberta, né? Eu acho muito baixo ele fazer isso. Aí, graças a Deus, a Rede Globo fez flashback e mostrou que quem tinha falado do pai da menina tinha sido a própria Guza. E é isso, gente. E aí Essa foi a treta. Pra isso não precisa argumentos, né? Mostrou, então, o que vai falar. Exatamente. Não tem Mas o que ainda fazer. assim, as pessoas, né, parece que gostaram dela, Gosto. Mas, por Da exemplo... Guza? né? Gostaram? eu não Assim, sei. Assim, eu não tenho nada contra a Guza, obviamente, mas assim, Eu também ela não- era meio sem carisma ali, né? Gente, eu tô reassistindo o programa É. e... Assim, eu acho ela uma boa personagem pra Ela é uma reality. personagem, gente. Tipo assim, ela era uma... E ela criou o atrito necessário. Ela era uma mulher Isso. muito forte. Eu lembro que ela era uma mulher muito forte, assim, muito concentrada também. Mas, pra mim, enquanto telespectador, me incomodava justamente esse ponto da cagação de regra, Mas é né? que eu acho que isso era aqui, ruim, né? não sei, a impressão que eu tenho é que nós simpatizamos mais também assistindo Uhum. com eles. Sim, Pra quem não gostava, e tinham muitas Exato. pessoas, exato. aí Eles era eram a com salvação. ela. Exato. Então, assim, eu sei que existiu muito hate também no sentido, não sei se de ataque direto, mas Eu eu lembro que recebi nos muito. comentários do Isso é Twitter muito... Nossa, existiu é. uma Não, as gays divisão do ali. Twitter, gente, elas me odeiam. E eu não tô nem aí pra elas. E eu lembro muito que rolou uma divisão por conta do Obrigado. Pedro também. Sim. Principalmente pra você, é claro. Esse babado Ai, rola gente. forte. Porque, e eu vou ser sincero que eu xinguei também. Ai, deixa. Você xingou o Pedro? Xinguei. Não Não, o me Pedro. xingou. A gay aqui, ó. Ah, gente, não. Porque o que me... Eu falei, gente, mas semana passada Mas tava o que que lá... rolou? Explica pra gente. Foi das eliminações seguidas, né? Da Ninha e do Pedro. Tá. Que eu acho que ali rolou uma confusão muito pro público no sentido de alianças. Eu falei, bem, tava do lado do Pedro. No outro já não tava. Eu falei, o que aconteceu no meio desse tempo? Ou eu não sei se eu perdi alguma coisa, porque criou uma rivalidade. Tanto que voltaram pro Sim. Pedro sair. E eu fiquei mais no sentido de o pobre do Pedro. Opa. Do pobre do Pedro. E aí ficou ali uma questão. Então, aproveite, e eu acho que é muito bom Aham. também para todos. O que aconteceu?
Essa mudança Mas calma, toda. deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha um crush no Pedro? Claro. Porque é isso que eu ouço. Então, mas aí- É isso aí- que Sem a eu ouço. dúvida. Não Aí tem tem a um outro dúvida. detalhe também, que é um programa 200% editado, Sim. né? Sim. E a Muito. narrativa que foi construída em cima do Pedro era de ser o gentleman, O herói. crush O herói. da galera, Sim, o cara concordo. bonzinho, aquele hétero desconstruído, Amorzinho demais. sabe? Tipo aquela pessoa que é boa demais pra ser verdade. Então acho que isso também ajudou aí, sei lá, a não, imagem concordo. dele a prejudicar quem tava contra Concordo. ele, né? E foi a minha falha, porque no portal que eu fui eliminado, eu falei assim, eu não preciso nem tentar muito, porque os meninos não vão votar em mim. Os meninos vão eliminar o raiva do Pedro. Pires. Os meninos Eu vão tenho eliminar o raiva dele. Pedro. Tipo, tanto que ele me chamou pra conversar. Gente, Ele que ele falou. saiu por conta dele mesmo, tá bom? Porque Ele eu subi na estava... tamanco e falei, os meninos não vão me Bi, tirar. A gente chegou da Tranquila. prova Sou lá. gay aqui, vamos ficar só Eu os gays e Eu tal. queria que o Pires ficasse. Eu já tinha avisado o Charles e Pojucá. Gente, o Pires vai ficar, Uhum. se caso a gente perca. Só que, quando a gente já volta da prova, o Pires foi gravar, aí o Pedro foi, deu porque que ele queria ficar. E aí, quando foi o inverso, a gay ficou lá deitada, tirando um cochilinho assim, portal agorinha, e ele nem sequer falando com a gente. Aí eu falei com o Charles, eu falei assim, amigo, eu vou lá falar com o Pires. Aí foi eu que chamei ele, falei assim, amigo, Tipo, vamos volta ali. pra realidade. Exatamente. Aí eu falei, amigo, eu quero ficar do seu lado, cara, fica comigo. Mas aí, né, não deu certo, amigo. Tudo Eu- bem, né? Tudo Eu bem. queria fazer a movimento ali, tirar o Pojucan, tentei. Tentou, mas não. Mas voltando para o Pedro. Pedro. Então, rolou a questão. Foi tudo a questão da briga com a Aninha. Porque, querendo ou não, ali no momento a gente tava com a aliança muito forte. Nós íamos juntos pra final. Eu sempre falava, tipo, eu, Charles e Pojucan, Lucas e Pedro. Uhum, Nós íamos pra uhum. final. Só que a briga com a Aninha, ela tomou um rumo que não foi muito legal, assim, sabe? Tipo, principalmente quando o Pedro foi lá, votou, e quando ele volta, ele fala assim, vai pra casa. Os ânimos estavam muito, assim, tipo, Sim, foi sim, muito, sim. foi feio, foi muito feio. Que na mesma hora todo mundo ficou assim, meu Deus do céu. Tipo, a gente acabou de eliminar ela, e ele acabou de falar, tipo, vai pra casa. Então, aí eu fui uma das pessoas que mais tentou deixar o Pedro. Eu conversei com o Lucas, não mostrou direito, mostrou bem Uhum. picotado. Eu falei, amigo, não, vamos deixar ele, tipo, vamos dar uma segunda chance, lá. Uhum. Só que as coisas já estavam muito feias. Ele teve um breakdown lá, chorou, ele ficou muito mal, ele ficou muito sentido com o que aconteceu com a Aninha. E chegou num momento que não tinha mais o que fazer. Entendeu? Eu não ia conseguir virar os Sustentar ali votos, o- virar os votos, todo mundo Saquei. ia nele por conta da coisa da Aninha. Uhum. Aí eu Você falei, falando aí eu ou virei, não? aí eu pensei, vou ser muito sincero, acho que eu nunca nem falei isso pra ele. Na minha cabeça, fiquei chateado, Uhum. né, pelo que aconteceu e por ter sido com ele, porque eu gostava muito dele, a gente tinha uma relação muito, muito boa. Sim. E só que lá no fundinho, é claro que a gente pensa, né, gente? Tipo assim, a gente tá concorrendo a 500 mil Exato, reais. não é? E ele é um cada grande... por si, né? Deixar é o um Pedro grande- é burrice. Eu acho que Exatamente. vocês mandaram E lá bem tirar ele pro jogo. Lá a gente tinha a noção de que ele era muito querido. Tipo, Uhum. dava pra ver, porque ele era muito... Tipo, a convivência com o Pedro sempre foi muito legal. Ele sempre foi muito querido. Uhum. E a gente sentia, tipo, eu tinha certeza que se ele fosse pra final, ele ia De vencer. votação, você fala também. No sentido do público gostar público, muito dele. não, E dá pra público. perceber A também gente ali sente. pelo como conduz os depoimentos e tudo Aham. mais. De alguma Eu forma. sabia que eu ia- Das perguntas que são feitas, Exato. então vocês conseguem perceber um pouco da narrativa Sim. de acordo com Cara, o você depoimento. tem que se ser fosse muito na nossa sagaz cabeça, também, né, pra mas- conseguir pescar informação então. de fora a partir das perguntas da produção. Eu né? lembro que um dia a Tia me falou assim pra mim, cara, eu não entendo porque, Pires, sempre perguntam de você no depoimento. Por quê? Tipo, eu não sei se ela tava blefando, se de fato perguntavam pra ela ou não, ou se ela queria Uhum. colocar meu nome na roda. Mas o fato de eu ter, de alguma forma, me destacado no início, né? Eles queriam... você confia no Pires? Uhum. Quando pergunta do nada, você confia no Pires? Entendi. Por E quê? você já tinha sacado. Que estavam perguntando pra eles. Todos Sim. eles. Você confia no Pires? E aí, tipo, como assim confia no Pires? Por que tá perguntando só do Pires? E aí, de alguma forma, isso moda um Sobressai. alvo em mim. Comigo assim. eu senti que, assim, o papo, 90% das vezes nos confessionários era sobre o jogo. Era sobre as pessoas, sobre a estratégia que eu tava bolando. Uhum. E aí, quando foi chegando mais pro final, teve até um momento que eu virei e falei assim, que eu tava muito sensível por conta da carta lá que eu não ganhei do meu namorado. Uhum. E eu tava muito sensível e eu tava sentindo isso, de tipo assim, eu sabia que eu ia ser o vilão. Uhum. Eu já sabia, tava, tipo, muito claro. Justamente por eu não me sentir humanizado. Muitos momentos eu não me senti humanizado. E foi isso. E isso pra você nesse sentido, então, de não ser humanizado.
Existe uma culpa da narrativa, Eu não da culpo. edição? Eu não culpo Existe eles, eu me alguma culpo. coisa? Eu me culpo. Porque realmente eu não fui pra jogar com o público, eu acho. Tipo, eu fui pra jogar o No Limite. Mas, assim, Tipo, a versão mais Survivor possível da minha cabeça. E o público brasileiro não E tem eles esse não hábito. compram, porque eles não conhecem. Eu acho que o público brasileiro, eles não É. entenderam ainda qual é essa dinâmica, Não, o não que mesmo. é. o lance de reality aqui no Brasil é que as pessoas são muito, os torcedores são muito mais passionais, né? Então, todo mundo tá ou em busca do mocinho ou do vilão. Uhum. Não adianta você ter uma narrativa de jogador, porque as pessoas não estão ali interessadas em saber, esse cara joga Novela. muito, né? E Sim. por aí vai. Mas eu queria saber algumas coisinhas mais de bastidores, antes da gente mudar de assunto, só pra saber como é que ficou a sua situação com o Pedro. Vocês se encontraram depois, vocês conversaram, se desculparam, tem amizade, não tem? Ele ficou chateado contigo? Em que pé que tá essa situação de vocês dois? Eu e o Pedro, a gente tá super bem. Tipo assim, É? a Ah, gente, que não bom. a gente não saiu tretado. Ele, não Tá. ele saiu super tranquilo, inclusive, com todo mundo. E depois do programa, a gente mantém contato pelo WhatsApp e tudo mais. ótimo. Teve um momento que a gente ficou um pouco chateado por conta dos fãs dele, que começaram a atacar Uhum. muito hate na gente, Sim. em mim, na Ninha e tudo Uhum. mais. E no Lucas também, principalmente. Mas a gente tem uma relação muito boa, eu gosto muito dele. Era o jogo, não tinha o que Uhum. fazer. E é isso, o Pedro é um menino muito legal. Esse lance dos ataques, dos hates e tudo mais, a Ninha foi uma pessoa que sofreu muito com isso. Nossa, Injustiçada, eu verdade. acho, O inclusive. dela ela foi sofreu muito. bastante. né? Inclusive, ela acionou os advogados, né, Sim. dela pra ir pra cima de alguns participantes, torcidas e famílias e tudo mais. Vocês se envolveram de alguma forma nessa história toda ou não? Dele com a. Não, da Ninha. Dela das tretas diretamente. com a Ninha. De algum. Dos fãs, ou alguma coisa relacionada a ela. Exato. Vocês tiveram, sei lá, sobrou alguma coisa pra vocês, ou até mesmo pra administrar de fãs e tal? Não, Cara, eu só- defendo muito que o que rolou lá, É lá. rolou lá Ah. e não tem que vir pra cá. Então, Faz quando sentido, rolou, né? eu falei com ela, dei meu apoio e tal. Eu também. Não, obviamente não incentivei nada, nem ninguém. A gente se encontrou depois, assim. Eu não tenho paciência pra ter hate com alguém aqui fora, entendeu? Entendi. Tipo assim, eu não vou ficar tretando. Discutindo Sim. coisa que aconteceu no eu tenho- limite. né? joguei lá e Saquei. tudo mais. Já fiz o que eu tinha que fazer. Uhum. Sabe, eu gostei da minha trajetória. Por mais que eu tenha saído no meio, né? Eu gostei muito da minha trajetória e tal. Eu gostei do que eu vi aqui fora. Uhum. Queriam que tivesse mostrado mais coisa que eu fiz, porque eu fiz mais coisa lá. Eu dei mais depoimento, eu fui mais pires. Mas eu também entendo que tem uma linha ali de que em algum momento eu posso ter ultrapassado e não ter Sim. mostrado. Né? Você Acho se arrepende de algo que vocês fizeram ou não fizeram, então? muita coisa. Muita coisa de Eu acho não que é ter hipocrisia. feito. Eu acho que é hipocrisia, porque senão eu queria ter ganhado. Sim. Né? Eu fui pra sim, ganhar. Faz sentido. Então, se eu não ganhei, eu me arrependo de várias coisas. Me arrependo de não ter jogado mais fortemente quando eu cheguei na lua, porque eu subi no salto. Me arrependo que quando eu cheguei no jogo, eu cheguei muito agressivo, né? Overplaying, amigo. Overplaying total. Total. Eu assisti o primeiro episódio e falei assim, amigo, se eu tivesse impedido, você ia Erro. sair. Não, você tava assim na Eu mira fui da muito- galera logo de cara, assim. Mas né? eu me orgulho muito de ter conseguido virar esse jogo Sim, a sim, ponto sim, de terem não, foi- esquecido de mim exato. em algum Sim. momento ali e a gente ter conseguido tirar várias pessoas da aliança, Aham, sim, da sim. aliança alheia. Porque também tem um negócio, assim, o pré-confinamento ele mexe muito. Quantos dias Muito. foram? Uns 10? Você foi mais do que eu. Foi porque- 11. E eu ainda cheguei no último dia, pelo que a gente conversou lá de dias, eu fiquei, sei lá, 8 e eles ficaram 11, assim. Que vai chegando escalonado, né? Tá. Até porque, por causa do avião e tal. E aí aquilo vai... Porque você não sabe nada antes de ir. Não Você sabe descobre absolutamente tudo nada. lá. E a gente não fala, eles não falam assim, parabéns, você está no limite. É. Você não sabe. Você tá lá Até o último momento. aí E aí, de repente, vamos? Você não sabe se você é Aham. reserva, se você vai entrar. Bate na porta e caramba. vamos. Você não sabe Vamos. nada. Até o último segundo, juro pra você, de madrugada, quando bateu lá e falou assim, me deu o figurino, eu tinha na minha cabeça, pode eu não entrei. acontecer. Não, eu falei, Tipo, pode não acontecer. Foi nesse momento que a ficha caiu. Vamos lá agora, esse é o momento. Quando chamou mesmo. Exatamente, porque eu já passei por um outro processo em que eu quebrei a cara, fiquei lá esperando, lá, e não Que entrei. processo? Que processo foi esse? Eu quase entrei no The Circle Brasil, da Netflix. É verdade. Mas quase entrou real, de ir pra Real. Londres. Eu fiquei Ir um pra mês Londres. confinado na Inglaterra pra participar do The Circle em 2019. Foi incrível, foi uma viagem maravilhosa, toda paga pela Em Netflix. Manchester, né? Manchester. Lá. Fiquei lá, e aí a gente podia passear uma vez por dia, tinha uma babá que ficava lá comigo. Aham. E foi isso, aí fiquei lá esperando, gravei o meu VT, aquele dentro do círculo, super legal. E eu, meu Deus do céu, super feliz, e fiquei lá esperando. Aí o produtor veio e falou que eu não ia ser um dos primeiros a entrar, e eu chorei, não, fiz um escândalo, não quero tanto. E aí fiquei esperando, ele falou assim, calma que tem muita chance de você entrar, a gente quer muito que você entre, mas agora vai depender de tudo,
de como o jogo vai sair, quem Uhum. vai saindo e tudo mais, como tá a dinâmica do jogo. E eu fiquei lá esperando. Aí eu viajei, eles me levaram pra vários lugares da Inglaterra. Foi um luxo, foi maravilhoso. Foi uma experiência, Foi uma experiência de viagem. de viagem maravilhosa, Não, mas... e tem um tweet que fala não assim, entrei. nossa, o Pires tá achando que tá no The Circle, Ah. criando estratégia. Né? Amo. Então agora entrar no The Circle, Do eu The posso Circle. criar, aí É sim eu posso verdade. criar Não é? outra pessoa. Porque é Aí eu pura que- estratégia. É. Hoje eu queria mais ir pro Circle do que antes, Você pode quando ser eu outra fui. pessoa, né? Então, Exatamente. Ah, o Circle é maravilhoso. Eu É. tenho Eu uma amiga, amo. ela mora na Inglaterra há muito tempo e ela trabalhou no Na The produção. Circle. E ela era o Circle. Ela conversava com os participantes. Que tudo. É que eu não posso dar nomes aqui, espero que a Netflix não veja esse episódio, mas eu já sabia dos nomes dos participantes, né, quem era e tudo Aham. mais antes de começar. E quando ela começou a me contar a dinâmica, eu falei, cara, genial a ideia desse É programa. perfeito, né? Genial, genial, genial. É uma pena que a Netflix não tenha Eu insistido não nesse... entendi. No Brasil, né? No Brasil. No Brasil. Eu acho que porque foi muito por conta bom. da pandemia, porque foi logo, Mas foi lá eles 2019. fizeram outras versões com os americanos. Mas aí o que acontece? A produção do The Circle Brasil, tipo, vai 300 pessoas pra Ah, Inglaterra. tá, é muita gente. E né? lá, exatamente, de lá o pessoal fala inglês. Então acho você que tem que a equipe deve manter ser menor. A viagem de alguém. Eu queria alguém. Exato. Gente, mas foi um trauma. Eu fiquei assim uns 3 meses depressiva. Quando saiu o trailer do The Nossa. Circle, eu Não fiquei quero muito ver. mal. Fiquei Imagino. mal. Fiquei muito mal. Sério? Aí, tipo, eu meio que levei como aprendizado, sabe? Tipo, o No Limite, eu levei o processo muito assim. Não vou entrar, vamos ver de qual que é. Se der certo, deu. Se Nossa, não eu der, tinha não certeza deu. que ia entrar. Entendeu? Por quê? Porque. Porque na cadeira elétrica, na entrevista, eu já falei que eu ia fazer, tipo, do Perfil, jeito que eu fiz. Sou outra Entendeu? pessoa. Então eu vi, tipo, os olhinhos deles, assim, tipo... Brilhando. É, eu falei, cara, eu vou desde o do... Que lá, enfim, lá quando a gente dá o depoimento, né, a gente chamava de Bial, né, que era a entrevista. Porque a gente não podia... Muita coisa a gente não pode falar, então a gente vai criando né, codinomes pra gente poder falar. Uhum. E a gente chama, cadê o Vitor? O Vitor tá no Bial e tal, e tal. Vitor tá no Inclusive, Bial. os dois Bial são maravilhosos. Tanto Maravilhoso. É uma Bial e um Bial, eles são incríveis. Porque são as únicas pessoas que podem dar algum tipo de acalento pra gente, porque Mínimo, eles né? precisam que a gente se solte Se naquele solte. momento Uhum. pra falar com eles. Sim, tem que estar confortável. Exatamente. Sim, todo o resto é maravilhoso. Nossa, são os queridos com a Eu gente. amo. Nossa. Aham. Acordar, nossa, faltava os... Não, enfim. Não, Arremessava enfim, meu não, remédio. enfim, não. Não. Arremessava um remédio na minha boca. Volta. Eu encontrei um câmera esses dias, no Copanzinho, enfim. Ah, é? Eu quero que vocês se aprofundem nessa história, porque assim, os bastidores do No Limite são um segredo de Estado. A gente acompanha. O que a gente vê é muito pouco perto do que vocês realmente vivem ali. Uhum. Essa questão de medicação, por exemplo. Como que vocês podem fazer uso de medicamento? Como que é o convívio com as pessoas da produção ali? Como que são os esporros que vocês tomam durante a gravação? Porque no Big Brother, como é transmissão ao vivo, a gente ouve Nós ali de vez em escutamos quando. todo. Vaza o Vaza. diretor gritando daqui, gritando dali. Existe gritos e xingamentos por parte da turma do Boninho com vocês? Como que é? Pode contar, gente. Toma mais um golinho aí, tá gostoso. É. Gente, é Não, natural. gente, querendo ou não. Eu acho que tá são todo mundo à flor da pele. Exatamente, são adultos, eles sabem É. que, tipo assim, a gente tá lá passando fome, com sede, lá. E às vezes tem que controlar. Eles Existem regras Exatamente. que não são tão claras, né? Eu acho que esse é um Tem ponto. que ser seguido. É. E tudo precisa sair como os conformes, né? Tá. Tipo, é uma competição, mas Pisou também fora é um da programa. linha, Nossa, eu tomei muito. tem que voltar Sério? rapidinho. Eu acho que isso pode Conta, falar. né, Pires? Pô. Não, o Fernando. Fernando, O Pires, ele pedia para levar Mas, esporro. pô, Todas Porque em as algum vezes. momento eu achei que seria legal dar mole pro Fernando. É verdade. Lembra que disso vergonha, desde a primeira prova? Que vergonha. A tribo toda ficou assim, aquele menino. Mas não era dá pra descarado, então. B, Era namorou o descarado. Fernando. Não, era tão descarado que assim. Saíram várias matérias falando o relacionamento do Pires é aberto, então tá tudo bem, né? Tipo, saíram várias matérias pra justificar o porquê que ele tava fazendo aquilo. Meu Deus. Não, aí era uma. Aí ele levava. E aí todo mundo assim, meu Deus, que vergonha, que vergonha, cala a boca. Ele precisa fazer de proposta. Né? E eu Foram falava, não várias tá na vezes. regra que não pode dar mole pro Fernando. Eu sempre falava da regra. Eu acho que realmente não estava. Não, Mas aí não eu foi só tenho que pro falar. Fernando, né? Teve também a aproximação com o Lucas, né? Que também Ah, é rolou um verdade. crush. Não, mas aí tá de boa, aí não, Tá. não interfere Entre em nada. participantes, O participante é, pode fazer é. tudo. Mas assim, eu não acho que ia rolar nada lá, porque assim,
Ai, gente, Muita não sujeira, dá. muita coisa. Eu acho que não dá. deve ter cabeça Não. pra Gente, isso. Imagina. Rolava como fala? Poluição noturna? Poluição noturna. É, rolava. Tipo, mas no sonho mesmo. Não, É, tá todo mundo apenas. fedendo, os dentes tudo sujo. É, isso é é horrível. difícil, assim. horrível. Mas assim, você também esquece, né? Depois É, de um não, tempo. no Então, mas meio qual do esquece médico que momento? você tá lá. Qual esquece. momento? Vocês recordam? Você fala, Amigo, calma, peraí, Tem o peraí. quê? A gente precisa voltar um pouco nessa história, Claro. porque ele começou a falar dele dando em cima do Fernando. Ah, Que é simplesmente o apresentador. Concordo. Eu quero mais Então, detalhes. a gente Como criava que as coisas. funciona? Vamos lá. A gente tinha os biaus, Aham. que, Deus né, é ótimo. que são maravilhosos. Deus é A gente ótimo. tinha. Assim, em volta da gente não tinha ninguém. Tá, Tá. Eles não existiam, ok. né? Então a gente não podia olhar, não podia falar e tudo mais. Tá. E assim, quem tá no mato e não existe, pra gente era duende, né? Então a gente Ótimo. eram os duendes, né? Então a gente Gente, falava. ai. Inclusive, eu tenho uma reclamação. Eu fui O da quê? tribo Sol durante 22 dias e 4, 5 Da Lua. da Lua. Hum. Os duendes da Lua eram muito mais gatos Ai, gente. que os duendes da Sol. Jura? A Ah, Nada contra os duendes da Bruna Sol. ficava louca. Mas aquela panturrilha. Bicho, eu acho que eles fazem. O casting de produção é tudo numa agência de modelo. Real. Mentira! Real. É um grupo Jura? muito grandão, tipo, forte. Os caras E eles não Bizarro. respondiam. Sério? Não, ele nem. Nada. nem no não. rosto, assim, Nada. tipo, não, Porque assim, eles não estavam. esboçava. Eles estavam todos cobertos, né? Tipo, Ah, é verdade. máscara Ah, e vocês óculos só- escuros. é então. verdade. Identificavam pela panturrilha, pelo braço, É, por aí isso. vai. Entendi, entendi. Identificação por É, panturrilha. não, amigo. Isso é crush, né? maravilhoso, Chegaram isso mais é pizzas aqui. maravilhoso. Vamos Amor. ó, deixar aqui, Tudo. vocês escolhem os sabores. E, gente, é uma tem mega produção, assim. A Globo não brinca em serviço com isso. Teve. Uhum. É sério. Na prova o negócio. do tronco, aquela que eu chorei, que eu fiquei. A Assisti gente hoje. ficou 3 horas, né? Uhum. Em cima, que eu realmente achei que eu fosse desmaiar. Porque eu tava com muito medo de desmaiar. Pizza. Eu falei, cara, eu preciso me concentrar em outra coisa que não seja a prova. E eu resolvi contar quantas pessoas tinham, tipo, ali, Ah, né? sim, E focar aí, em outra tipo, 40, coisa. 50 pessoas, né? Eles ficavam se Meu mexendo, então não dá pra contar Nossa, direito, mas assim, 40, 50 muita pessoas. gente. Né? Então, assim, deve ser um programa muito caro de fazer, porque é muita gente lá fora que eu digo, né? É externo, É, né? externo. Precisam ter os duendes, muitos duendes em volta do acampamento. Por isso que eu acho que é mais difícil esquecer que você tá num programa de TV. Porque Entendi. os duendes, né, vão É o ali, tempo tipo, todo, rá. né? Tipo, você acorda de madrugada, eu faço assim, ó, tem um cara assim, ó, com a câmera em cima de mim. Puta aqui, ó. Juro Você pra assustou você. numa dessa? Não, pior que Não? não. Eu me acostumei. Fácil. Tipo, Sério? com as câmeras eu não Não, Não gente, ligava eu fico tanto. imaginando, ó. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ruim pra dormir com gente que ronca do meu lado. Ponto. Não dá. Apenas. Ó, aí é você dormindo do lado de gente que ronca, Chata. que é chato, Chata. mas sendo chato, calado, dormindo, tá tudo Tá bem, tudo né? bem. Mas, sei lá, que tá fedendo, que tá com um bafo Ixi, desgraçado. a gente peidava horrores. Teve um dia, a gente tava, ó, vou contar. Foi quase uma semana, todo mundo segurando o peido, tipo, com dor Por mesmo, quê? com cólica, todo mundo com vergonha, um do outro, a gente tava se Ah, conhecendo. comecinho. No comecinho. Aí teve uma noite, foi tão engraçada, que aí a gente tava todo mundo lá. Aí do nada alguém soltou, eu não lembro se foi eu ou o Ipojucan. Provavelmente um dos dois. Provavelmente eu. Assume, Vitor! Aí rolou o peidinho, pum! Na hora que um peidou, juro pra você, foi a sinfonia, todo mundo começou a peidar. Aí a gente começou a rir, depois disso liberou. Aí Que todo mundo começou a peidar, maravilhoso. rotar na cara um do outro. É uma Maravilhoso. intimidade ao extremo, Ao né? extremo, ao Ah, eu achava mesmo. ó. É. Achava, ó, não me acostumei com isso, eu sou chato. Gente, barulho é uma coisa que me irrita muito. Assim, além do peito ser uma coisa e tudo mais, as pessoas falando e cantando e não paravam de coisa, assim. Nossa. Nossa, acho que se eu tivesse em outro qualquer reality, eu tinha falado, cala a boca, por favor, tá muito chato vocês dançando. A gente tá com fome há 20 dias. A gente tá aqui na chuva e vocês estão querendo dançar. E aí, Não quando você Tem tá Deus naquele... clima pra isso! Que E aí, naquele precisa programa, entender? você tem que Eu fingir. senti mais isso no final do programa. É porque- Eu já não tava mais conseguindo Meu ouvir a voz. É porque o pessoal da Sol veio pra cá. Como assim? Você juntou com o pessoal da Sol. O pessoal da Sol Ah. cantava o dia inteiro, Ah, tava tá. feliz Não, o mas dia o pior, inteiro. pior que era eu e o Charles, que a gente foi meu melhor amigo desde o início do jogo. E o Ipojucan também. E aí, tipo, eu já não aguentava mais a voz. Eu olhava pra ele e falei assim, amiga, eu não te aguento mais, Você amiga. fala. Chega de Falava. você, Aí ele já falava pra mim, deu. eu também não tô mais te aguentando, vamos embora daqui, sabe? Tipo, no final eu senti muito isso. Deixa eu fazer Aí uma tiraram- pergunta. Vocês ficaram assados por passarem muito tempo de sunga? Sim, eu Sim, fiquei tudo isso, assada. gente. Sério? Queimadura. Eu tenho várias cicatrizes aqui. É? Eu tenho no pé, aqui na Mas é que você canela. principalmente usava umas sungas tão cavadas. Eu falava, gente, aquilo na minha virilha.
Olha, aquela rolou. areia, né? Aquela Olha, areia ali. Sabe que a gente não pode escolher muito também. Ah, eles já entregaram pra vocês. Eles entregam. Se você ver aquela, você não vai querer fazer isso, mas se você quiser ver a minha assadura, naquela prova que eu fiquei lá 4 horas e 20, sim. tem uma cena que vai filmando de cima pra baixo assim. E dá pra ver? Não, você pausa assim, tá lá, tipo, a queimadurona assim. Meu assadura, né? Deus. Eu fui uma das pessoas Maravilhoso. que mais usei o atendimento médico. Ah, é? Mais usei. Isso é legal vocês contarem, porque a gente não tem essa noção da equipe médica. Teve uma ali. vez, né, que apareceu o Lucas, acho que na semifinal, por causa do... Nossa, ele quase perdeu a perna, Sim, gente. sim. Aí apareceu. Mas você pode pedir toda hora? Ah, tô aqui, ó. Não. Mais ou Levanta menos. a mão. Mais ou Pede menos. aí, ele vai olhar pra você. E se não vier, Ah, tô não com vem. dor de cabeça. Teve uma vez que eu senti dor, tava sentindo dor nas costas, Uhum. aí eu pedi, nunca recebi, tô esperando até hoje. Não chegou É porque ainda. esse tipo de coisa não É, rola. não. A Não. verdade seja, quando é uma coisa que o corpo cura sozinho, Uhum. eu sei porque eu fui muitas vezes, então eu sei. Por Hum. exemplo, eu pisei no formigueiro uma vez, e voltando da prova, indo pra prova, acho que no acampamento mesmo, e aí eu comecei a pular assim, e subir de um lado lá pro outro, e eu olhei pra uma duende e falei assim, Vou morrer. tipo... Vou morrer aqui, né? E aí foi muito rápido, eu peguei uma infecção também, então eu fui tratado lá e tal. Infecção onde? Em que parte do corpo? Digestiva. Ah, digestiva. Isso. E aí o banheiro já é um problema, né? Então, assim, já era uma questão, e aí, assim, mas assim, dor de cabeça, cólica, esquece. Esquece. Ah, qualquer dor. O corpo resolve Asa. sozinho. Mas quando é uma coisa que, assim, precisa de atendimento médico, assim, Eles estão muito de olho, rápido. eles estão de olho na gente 24 O tempo horas. todo. Então, tipo assim, eles sabem o que é sério e o que não é sério, entendeu? Sim. Dá Tem pra outro- ter uma ideia, Dá né? pra ter uma ideia. Tem outro ponto que eu queria tocar com vocês, porque assim, ali, a bancada conservadora era muito forte. Uhum. Tinha uma galera muito conservadora de ambos os lados. E vocês, em momento algum, fizeram questão de montar algum tipo de personagem no sentido de vou deixar de ser gay. Né? Porque isso rola muito em vários programas de televisão. Entra o gay, mas o gay ele fica muitas vezes constrangido, inibido, porque tem muitos héteros e tudo mais. Vocês, em momento algum, deixaram de ser quem vocês são. Eu queria saber como é que foi se relacionar com essas pessoas. Eu queria também que vocês comentassem comigo se houve algum episódio que não foi ao ar, onde vocês sentiram que vocês sofreram homofobia lá dentro. Tá, assim, eu acho que no pré, esse era um pensamento. Porque na minha cabeça, de outros reality shows, eu ia ser o único gay. Eu também achava cota, isso. a gente sempre A pensou na cota, cota gay, né? Sim. Quando eu entrei naquele barco Pi. e vi... O Lucas com a unha com a unha pintada. pintada. na The com Week. Eu falei, o que é isso? Tipo, eu tô em casa. Aham. O Pires com a meiazinha do arco-íris. Falei, Amo. gente, que tanto de viado. E eu não esse? tinha me sacado que o Adriano era gay. E eu também não. Eu pensei assim, os dois gays estão no sol e eu tô sozinho, cheio de hétero. Aí eu fui E aí o descobrir Lucas que falou, era- nossa, o Derry lá é gay com certeza. Amo! Aí eu falei, Só você pode acha? ser viado. Você acha? Falei, aí teve uma prova que, quando eles comemoraram, vocês estavam juntos ainda. Acho que foi a primeira imunidade que vocês ganharam. Vocês comemoraram, tipo, fazendo um fofoquinha, assim, tipo, Foi. meninas malvadas. Eu falei, Foi. é viado mesmo, o gay da Lucas é muito melhor que o meu. A gente ficava falando de RuPaul lá o tempo todo. Amo! O tempo Amo! todo, o tempo Amo! todo. Ah, então, ao mesmo tempo, enfim, se isso aconteceu, existiu uma aliança, de certa forma, vocês conseguiram encontrar. Mas então, no meu caso, querendo ou não, nós como pessoas LGBTs, a gente, querendo ou não, por um ato meio que de sobrevivência, a gente procura Se pessoas une. que são Sim, iguais sim, a sim. gente. Então ali logo no início, o Charles descobri que ele era gay, e o Adriano logo, tipo, já colei neles, pra poder ele fechar uma aliança. E também, sei lá, a Bruna, o Ipojucan, que é bi também, os pretos, enfim, as minorias. Eu me juntei mesmo com as minorias, inclusive uma participante chegou a falar o quê? Que os pretos e os viados se uniram pra poder tirá-la do jogo. Então, assim, Quem falou isso? uma participante. E aí, o que Calma, em que momento É uma que ela falou isso? Isso foi ao ar? Não foi ao ar. Então, mas ela falou assim, no meio de foi uma na final? Não roda, sei. Ah, foi não, uma foi, não. fofoca que Foi chegou dito. pra você. Foi... Como foi Você o... tava, não tava? Tá? Tava. Ah, sim. Então foi no meio de uma E roda. aí, não, aí, resumindo, fez muito sentido, Foi. porque essa pessoa, eu tive um desentendimento muito, tipo, grande com ela, e desde o início ela nunca olhava na minha cara. E eu não entendi o porquê. Meu primeiro voto eu falo, eu tentei, mas não consigo, não sei o Eu porquê. já sei quem E aí foi passando o sim. tempo, e eu comecei a sentir realmente
o porquê que essa pessoa não gostava de mim. Eu comecei a sentir, a pessoa ria dos meus trejeitos, inclusive mostra, né, tipo, no meio da briga, começa a rir dos meus trejeitos, falar que eu quero palco, que eu quero circo, que eu mexo as minhas mãos, até tem um momento lá da briga que eu falo assim, e eu vou mexer a minha mão do jeito que eu quiser, e se você não gostou, o problema é seu. E aí que, enfim, ali eu senti muito isso, vindo dessa participante, e quando eu saí aqui fora, me vejo ela me chamando de afetado em rede nacional, e ali eu tive a certeza de que, putz, Você estava certo. eu estava certo o tempo todo. Nosso radar não E engana a gente. e não engana, É. não engana, a gente sente, sabe? Eu passei a vida toda, sabe, tipo, sofrendo muito bullying na escola pelo meu jeito, por ser diferente e tudo mais. E a gente entende, ninguém chama o outro de afetado Óbvio. com outro sentido, você sabe muito bem claro. disso, né? Sim, sim. E foi bem complicado. Eu não me escondi de forma alguma o meu jeito. Foi a também vida, não, foi a falei vida, muita foi a besteira lá. vida toda, né? Tipo, tentando ser quem eu sou. Então lá eu realmente fui 100% eu. Gostou, não gostou, problema da pessoa, gostou, e é isso aí, sabe? Tipo, E eu acho assim, o Vitor, ele nem tentou de alguma forma, né? Tipo assim, tentou no início, mas depois de alguma coisa, ficou uma coisa meio tipo, é claro que a gente não gosta de um, o grupo não gosta do outro. Eu já fui mais falso nesse sentido, assim, eu puxava assunto e me esforçava com Pra todo manter. mundo Mas eu pra também. ter um assunto. Tipo assim, Eu fiz a Copa de maquiagem de beterraba 98, nela. me conta da Copa de 98, adorei, foi França, Ai, né? que sofrimento, É, gente. e aí- É verdade, com o Rodrigo, que sabe o Rodrigo? Sim, o cara, aham, o Tomás Jorista, ele era mais sério, tal, ele Sim, falava vocês assim. não se davam bem, né? Não, a gente se dava. Vocês se davam bem? A gente dava muito bem. Inclusive, ele foi o responsável pelo qual a Lua chegou na final. Ah, é verdade. Porque verdade, ele votou com a verdade, gente. A gente verdade, tava numa verdade, minoria. verdade. Aham. E ali, nesses momentos que eu tinha com o Rodrigo, que ele era mais sério, eu também fazia o personagem. Calma né? aí. É, mas não me fazendo de hétero, mas tipo assim, entrando mesmo Entrando no na universo vibe, dele. né? Pro game. Pro game, pra ele Né? porque se, considerar aliado, que, tipo, né? exatamente. Tem um Porque aliado. ali, se for depender da minha vontade, eu ia ficar o dia inteiro fofocando com o Lucas e, tipo, Eu falava mal cafezinho. do resto. Ah, Credo, mal de detesto tudo, ela, papo de entendeu? Olha aquela comadre, né? ridícula. Mas você tem que, né, tipo, e aí, me conta, como é que é lá na sua empresa que você trabalha e tal. E aí a pessoa começa a Nossa. falar. e Aí você fica, fala, uau, nosso uau, né? É, Nossa, você fica. Não uau. acredito que eu tô tendo essa conversa. Nossa. Me conta como é ser evangélico, vai, ai, que legal. E aí a pessoa fala. As pessoas falavam muito na Sol. Sério? Muito na Sol, muito. E assim, Quem que era a pessoa mais homo- insuportável de ouvir na Sol? cara, eu acho que eram meus próprios pensamentos, porque eu queria matar as pessoas. Olha ele sabonetando que lindo. Não, fala os nomes. Vai, por favor, Pires. Ai, amigo. Ah, Pode Era, falar, gente, não é porque assim, mais. era dentro do jogo, era Dentro dentro do do jogo. confinamento, mas né? eu acho que já, assim, A lista é grande. quê? A lista é grande. É, porque assim, basicamente, as pessoas individualmente não eram chatas, mas juntou-se um grupo que queria fazer ali um Big Brother 22, assim, Sim, de paz sim, e é amor verdade. e tudo mais. Então aquilo me irritava muito. Então assim, quando eu conversava sozinho com a Andrea, ela era legal, a gente, pô, a história de vida dela é incrível e tudo mais. Mas quando juntava ela e a Tiene também é incrível, tem uma história legal. Mas quando juntava as duas e ficava tipo... Eu falava, caralho, que coisa chata, cala a boca, tipo, vocês estão falando aí, e, tipo... Esse sol aqui na minha cara, e vocês falando, e um bicho no meu pé, e Todo tudo mundo quer se contar uma soma. história, todo mundo Cara. quer falar de alguma coisa. Eu fico, gente, para, silêncio. De alguma forma, tipo, Cala ai, a boca! vamos cantar em volta da fogueira? Não, não vamos Não cantar em volta da fogueira, vamos ficar Mas isso é quietinho. chato mesmo, hein? Eu vi surgem o essas episódio hoje, que ideias? eu vi você dançando, eu quase gravei e te enviei. Mas aí tá, como Eu é que eu vi, ia falar? tá, Teve que ceder. Como é que eu ia ficar num lugar que todo mundo quer cantar e dançar e eu não Vocês vou, seriam não votados vou entrar na onda? individualmente, Sim. é. Ainda mais eu que quase saí no início. Eu falei, Sei, gente, a partir sei. de agora eu vou ter. Jogar o vou jogo ter que que jogar tá o aqui. jogo. E homofobia, assim, direta, não rolou, assim. Mas Tá. rolou, tipo... Ai, você e Lucas são muito divertidos. Vocês vão pra Fazenda com certeza. Ai. Ai, por que eu e Lucas? Ah, porque vocês são animados. animado, vocês um são povo divertido. Gay, povo animado. E aí, tipo... GLS, povo GLS. divertido. E era, tipo, um consenso, assim. Ok. Não era uma pessoa, era, tipo, uma outra aliança. Tipo, ai, vocês dois são muito divertidos. O bigodinho do outro lado também. Eu falei, gente, eles estão só, tipo, pegando... Ele era bigodinho. Gays e falando que são Gays, legais. aham. Porque no início a gente não sabe o nome da outra tribo, Ai, né? Deus. Então a gente chamava ele de bigodinho. Bigodinho. Ai, Jesus E aí a gente se amado. referia às pessoas, de alguma forma, pelo... Alguma característica É, física. Na né? Lu era muito palestra motivacional. Que, tipo assim, o Tititi era mais a palestra. Era, você não tá entendendo, era quase 1 hora de falar, porque nós somos fortes, Ai, e porque gente, pelo isso, amor de e porque Deus. aquilo. E eram horas, eu ficava assim, meu Deus do céu, que Onde que eu chatice, tô? onde que eu tô?
Real. Ai, Muito chata, hein? difícil, gente. Então, assim, de Realmente. episódio da homofobia mesmo, foram mais essas questões indiretas ali que rolaram dentro do programa, né? Indiretas. Por- Teve um outro participante também, só que não passou, Ah, que ele chegou falando que, tipo, que me imitando minha voz, meu jeito de Você mexer a pode falar o mão. nome? Eu prefiro não falar. tá, mas o que rolou? Dá Mas- mais exemplos. Não, aí eu fiquei sabendo, fiquei bem Ah, chateado. não foi na sua frente. Não foi na minha frente, foi pros outros. Então, eu fiquei bem chateado. E aí depois eu eliminei ele, tá tudo bem. Amo. A Amo, bicha vingança vingativa. A vingança não é Amo, plena, amo, madame. amo, Mas né? tá certo, tá certo. É a forma que você tinha ali Exatamente. de resolver E a eu falei situação. muito lá no Bial sobre isso. Tipo assim, fiquei sabendo que aconteceu isso. E aí, o que você tá achando? Eu falei, eu não acredito que ele falou de mim. E não sei o quê. Eu falei, foi homofobia mesmo, e não sei o quê e tal. Mas aí não passou, então. Maravilhoso. Bom, É, vou deixar boa vocês sensação. comerem mais um pouco pra lembrar pra todo mundo que tá acompanhando a gente que a gente tá aqui com a nossa super parceira, que é a Pizza Prime. Hum. Mandou essas delícias aqui pra Vou pegar nós, mais tá uma, todo tá, mundo. amiga? Por favor, é pra comer, tem mais ali. Se você não conhece, já segue aí o @pizza.prime no Instagram. Lá você vai encontrar uma das unidades bem próximas à sua casa e você pode fazer assim como todos nós estamos fazendo aqui, deliciando alguns dos maravilhosos sabores que eles têm no cardápio. Então, Hum. a gente gosta, a gente recomenda, os sabores estão muito bons. Pena que a gente já tá quase no final do podcast, elas já estão um pouquinho frias, mas se você pedir aí na sua casa vai chegar quentinha, tá? Ainda tá gostosa. Né? Tá Ainda maravilhoso. mais. Qual a primeira coisa... Ai, desculpa, amiga, Imagina, interrompi o merchan. É só o Desculpa. @pizza.prime. Vamos lá. É que a gente Manda tava bala. comendo pizza, eu pensei, nossa, qual a primeira coisa que vocês comeram depois? Ai, de vocês verdade. queriam comer. Você lembra que você fez essa pergunta pra mim? É verdade, né? O que vocês queriam comer? Vocês saíram O que e falaram, eu vocês preciso comeram? comer isso. Eu tinha muita vontade de hambúrguer. Hambúrguer? Batata. Eu sonhava, gente, com hambúrguer, com batata. A gente Cê ficava jura? falando disso. Vocês não entendem? A noite era a sinfonia das barrigas. Tipo, a gente Dava pra escutava, ouvir. tipo, o pessoal com Desespero. fome de madrugada. E meu sonho era comer um E hambúrguer. comeu foi, de fato, um hambúrguer ou não? Comi, mas não foi muito Tipo, bom. não foi- Nossa, Ai, mentira! deve ter pesado horror. Foi. Aí eu perdi 10 quilos, né? Fiquei Ai, muito nossa, na hora que magra. Eu vomitei Exatamente. também, quando eu comi. Fiquei. Sério? Porque assim, os doentes colocam, né, você é eliminado e tal, e aí rola uma entrevista ali do eliminado, e depois eles falam, o que você quer? Aí você vira príncipe, né? Ah, maravilha. Você ficou só um dia lá no coisa, mas eu Você fiquei ficou bastante tempo, bastante né? tempo. Que eu acho que você foi o primeiro eliminado que ficou ainda esperando até o fim A da Bruna gravação. ficou- A ficou Bruna um pouquinho tá. mais. Ok. Mas, e aí assim, o que você quer comer? E aí eu falo, eu quero tudo. Eu quero tudo. E eu tava crente que eu ia poder ligar pro meu marido, tipo assim. E não podia. E não podia. Ai, É, porque E você acaba aí- soltando spoiler, é. né? E aí eu comi muito. E aí eu passei mal. Mas você tinha um desejo específico ou não? Porque ele tinha hambúrguer. Ah, eu acho que Comida. Era Foi. comida. Tudo. Comida. Mas a fome não me pegou tanto. É. O conforto me pegou muito. assim. Deitar numa É, cama Gente. foi ótimo. A, Uma a questão de cama. deitar pra mim era muito complicado, porque imagina você ali todo sujo, cagado, e aí você tem que dormir na areia. E aí a gente dormia com blusa de frio, porque fazia frio, e Sim. por conta dos mosquitos, pra poder se esconder dos Uhum. mosquitos. Só que a blusa, ela era cheia de areia por dentro. Era. Então você ficava mexendo, tipo, tudo que você mexia, você sentia areia, tipo, correndo no seu corpo. Nossa. Aí levantava, batia, deitava de novo, a areia tava É, eu lá. tô amando então, todas assim, essas descrições porque tá me tirando total a Não, Vocês vontade. pensaram em Eu desistir em acho que- algum momento A por gente questão falava de isso. conforto? Não. Não. Dica, quer se inscrever no No Limite ano que vem? Dica número 1. Jogue areia em tudo que Tudo. você tem. E veja se você consegue sobreviver Exatamente. durante uma semana. Uma semana, Uma assim. semana. Mas jogue areia em tudo. Em tudo seu. É essa a sensação. Em todo o seu corpo, Uhum. tudo. Você fica com areia o tempo todo. O tempo todo. A Que temida, horror. a temida prova da comida. Ai, gente. Ai, arrasou. Saiu uma- Temida prova da amado. comida. Gente, eu seria Foi eliminado ali. tudo. Vitor, sério, você foi muito meu herói, porque na hora que eu Deixa. vi as tripas e o cérebro ali, eu Eu- falei, não, isso pra mim não ia dar. Vocês viram tanto que eu me tremia, Sim! né? Nossa! Minha pressão tava -2. Eu tava literalmente quase desmaiando. Primeiro por conta da comida e Sim. segundo porque era o Rodrigo. Que eu tinha feito a prova com ele Aham. lá, tipo, fiquei lá, ele ganhou de mim. Então aquele era o meu momento Sim, De agora. dar o de revés dar o dele, né? revenge dele. E deu certo, gente. Mas quando a produção veio trazendo assim, o cara fez assim, ó, e olhou por baixo. E aí eu pensei, meu Deus, é uma barata. Se fosse barata, eu não ia conseguir. Eu tenho muito medo de Olha. barata. Você comeu, foi cérebro de bode Tripa e de galinha. E tripa de galinha. Inclusive, eles. E tava pô, cru? Quando a gente. E tava tudo cru? Tava tudo muito cru. Quando a gente voltou, até os meninos falaram assim, amigo, quando passar isso na propaganda, vai ser muito chocante. Mas aí eles foram e cortaram. Porque quando eu tava comendo a tripa da galinha, mostra só o início. Eu engasguei e aí eu comecei a puxar a tripa. Tipo assim, foi até aqui, ó. Mentira! Porque ela tava entalada. Aham. Eu puxei todinho e fui, tipo, mastigando até
consegui engolir. Então Meu foi gore, assim, foi Deus! muito nojento, foi muito nojento. Mas eu queria tanto ganhar que eu só engoli. Só engoli, Eu só acho que engoli, chega, só tipo engoli. assim, eu acho que a prova da comida ela tem mais graça se ela for feita no início do programa. Eu também acho. Onde ainda tem pessoas que não estão. Porque assim, depois você tá 30 dias ali, né? Faz Porque 30 sentido. dias você tá ali. É óbvio que Você você vai tá topando comer. qualquer Você coisa, não, né? não tem como você não comer o que tiver ali, entendeu? Sim. Então, assim, se é como lá fora, né, normalmente, a primeira, a segunda prova, né, que você pega mais gente, tem mais chances de pessoas que falam, não vou Não comer. vou. Não vai. Aham. E eu comeria qualquer coisa que tivesse ali. Sério? Nossa, pra mim seria um desafio tão grande, porque olha, sério, eu lembro da primeira temporada, né, do No Limite, quando veio a prova da comida e tal, quando veio o olho de cabra, etc, eu falava, gente, nunca vi coisa mais nojenta do que olho de cabra. Aí o passar dos anos do No Limite foi mostrando que existem coisas mais nojentas. Piores. Eu acho que o que você comeu foi o pior de Nossa. todos. Mas você Eu acha? acho que pior de 100 anos. Não, eu acho a Então. língua, gente, aquela língua crua, e ela tinha um aspecto super Quem comeu? áspero. Foi o Ipojucã. E a Aninha? E a Aninha. Mas realmente e a sim, Flávia. mas Eu acho que eu ovo. não teria tanta dificuldade, cheiro. sabe? Então, Ai, o o ovo cheiro deve ser horrível. Mas aí depois eu fui pesquisar e tal. É uma iguaria que se você for na Caríssimo, Liberdade... né? Caríssimo? 10 Não? conto você Ah, come é? um. Ah, Meu é? amor, você vai aqui na Ah, Liberdade. Aham. E o ovo de 100... Cara, esse ovo de 100 anos, até fui pesquisar o preparo dele na época e tal, porque bombou demais nas redes sociais, né? Eu fiz uma matéria sobre como você prepara o ovo de 100 anos. Você não precisa passar 100 anos. Tem que enterrar ovo, não é isso? Sim, eles fazem uma imersão na terra, né? Pelo menos o original. Só que, cara, ele é vendido aqui na Liberdade, se encontra por R$10, né? Aqui em São Paulo. Mas tem lugares que fazem um preparo mais refinado, que serve de uma outra maneira e tal. Falei, até que daria pra encarar. Mas o cérebro... Pode bicho, entrar não, com Mas então, Temos aqui o patrocinador da Liberdade que trouxe. Pega o ovo ali que ele vai Não. Mas assim, a comida que a gente comia no dia a dia era bem muito difícil. ruim, entendeu? Sério? Porque assim, comer. Era Tava ruim por ruim. ruim. Gente, Era eu fingia muito ruim. tanto. Eu fingia muito. Eu não É. comia Porque assim, mesmo. tava, tipo, fazia, né, de bom grado, mas era o que a gente tinha. Sim. Aí eu só sorria, assim. Teve uma Tava comida que tava tão delícia. feia. Deus me É uma perdoe. gororoba. Mas, tipo, eu literalmente comecei a olhar. Porque tava muito feio. E tudo, os pratos, né? Os nossos pratos e os nossos copos, eles sempre tinham o gosto da comida que a gente comeu no dia anterior. Ah. Tipo, sardinha, Ou quando não, o pé da quitute. Roberta, né? Ou o pé da Roberta. Não, eu lembro Maravilhoso. que o Lucas falava muito, ai, que saudade de tomar um café sem gosto de sardinha. De sardinha. Porque a gente Nossa, fazia comida do dia anterior na mesma merda. panela do dia seguinte, né? Mas, ó, você falou do cérebro. O cérebro foi o mais tranquilo. Você jura? Porque ele é muito mole. E aí, tipo, você vê, eu engoli muito rápido. Eu enfiei na boca, 2 mordidinhas ele já descia. Você Então ele não sentiu tinha. o gosto de alguma coisa? Do cérebro, não tanto. Não. Mas da galinha tinha muito gosto de fígado de galinha, só que Ah. 10 vezes pior. Tipo, muito fedido. Meu bigode ficou fedendo, tipo, galinha uns 2 dias. Aí, de fato, e deve ter uma textura mais difícil de... É. É o tipo de lugar que, assim, não dá pra você pensar em ter um crush em ninguém. Não porque dá, senão vai querer gente. beijar na boca de Cria. alguém. Só nos duendes. Que eles estavam Só limpinhos, né? apenas. Mas lembrando que os duendes não existem. gente. É imaginação, né? É a imaginação. É a imaginação. O cheiro que a gente sentia sabonete, passava de perfume. É isso, aí que a gente percebeu que a gente tava fedido. É. Porque passava um duende ou um bial, e aí a gente sentia aquele cheiro de desodorante, assim, a gente falava, Meu Deus. nossa, existe cheiro Existe bom. cheiro. A gente deve estar muito fedido. A gente deve estar muito fedido. Quem que era o mais fedido do acampamento? Ah. Na sol, o Clécio peidava. Era o único que peidava no sério? acampamento. Então, assim, não sei se ele era mais fedido, mas ele peidava horrores no acampamento. Ah. Não, de peido. Todo mundo peidava, tá Ok. tudo Tudo bem. igual. Mas o cheiro não. Não Eu acho tinha ninguém que era deve- fedido, todo assim. começa o não. nariz a ficar igual pra todo Igualado, mundo. No né? sentido Exato. de... Se um tá fedendo, o outro tá todo mundo fedendo, então todo mundo com o mesmo cheiro, O né? banheiro é Exato. esquema de fossa mesmo lá? Vocês não estão entendendo. Tinha papel higiênico? Como foi a pelo primeira menos? experiência? Porque a primeira não, peraí, que deve tem ser papel impactante, higiênico, pelo né? menos? Papel higiênico tem ou não? Vocês tinham que Depois pegar algum folha de momento, bananeira. Depois de algum momento. Como Não, assim, de depois de algum imediato. momento? O que vocês podem falar, gente? Então a gente, a gente não pode falar Não sobre pode falar. isso. Nada ok, sobre o tá. banheiro. Mas assim, não. o primeiro momento no banheiro... Foi tipo, eu tô no limite. É, Sabe? Foi, Porque foi. a Flávia falou assim, ela foi e ela falou assim, é foda. é Tipo, muito nojento, é gente. foda. Vocês não estão entendendo. E No vai fi- ficando mais nojento, porque vai acumulando. No Tipo- final, o da Tribo Lua tinha tanta merda que eles tiveram que tirar e refazer todo o rolê. Tipo, Porque a lua porque virou era estrela, muita né? bosta. O Ah, banheiro químico do é. Réveillon da Paulista é fichinha, então. Ah, é fichinha, Nossa, total. você não vai- Meu no final Deus. começou a dar muita ansiedade. Ali, faltando, sei lá, 10 dias, começou a dar muita Não passava o ansiedade. E aí, de tempo. madrugada, dava piriri.
Quando dava piriri, vocês não estão entendendo, de madrugada. Não tinha luz, era a luz da lua. E aí eu orava, gente. Na hora que eu começava a sentir, eu falava assim, não, Deus, por favor, fazia uma oração. Aí eu Cara, muito tentava. pouco, né? Por Eu favor, orava. não. Eu fazia oração, porque Orar pra não não queria. cagar. Porque o que acontece? Quando eu ia lá, eu tirava minha roupa inteira. É. Eu puxava, tirava a blusa, tinha que amarrar tudo no E escuro. tinha pessoas ali acompanhando vocês, vendo tudo. Ah, Não, porque nesse lá não momento tem. não, tá. Lá Nesse não tem. momento não. Ufa. Salubridade câmera. do Ufa, funcionário, já posso né? começar a repensar, né? Eu, como tive a minha questão, eu fui, durante os 15 primeiros dias, eu fui muito ao banheiro, né? Então, a noite era isso, tipo assim, eu Gente, tinha tenebroso. vontade, tinha que ir, porque eu tava com, né? E aí... Tinha perereca. Tinha. Pulou assim no meu braço. De madrugada. E você tava ali no momento. Ai, eu A posso que Sol eu tinha tava... mais perereca. Você do que tava eu. quando eu caí? Não. Eu quase caí dentro da... Ai, a gente morria de medo de cair dentro da fossa. Porque, o que eu fazia? Eles me julgavam muito. Mas é porque eu tinha que Vocês fazer a conseguem explicar pelo menos pra gente como que é essa fossa? A Vocês logística podem? no Não, sentido como de... que é o formato, assim, tipo, vocês podem falar isso ou não podem? Buraco da Era terra. um buraco na terra. Aham. Apenas uma isso. fossa, como É. se você botar Tipo, no Google fossa, era isso. É assim. isso. Mas era tipo Eu- um buraquinho assim? É. Era um buracão assim Não, pra assim. vocês Não, caírem? dava pra errar. Não, Dava pra errar. era Dava assim, pra errar. eu falo que eu... Eu errei, E dava aí a pra sorte que eu tava com a minha mergulhar, água, e aí eu joguei a água. Ah. assim, e aí... Você podia ver quando acontecia. Sempre que alguém voltava pra pegar, a gente tinha qual que é o nome daquilo? Tipo uma jarra lá, Tá. aquele coisa lá. Ia lá e depois voltava pro banheiro porque devia ter... Ou Ah, cocô, ou É. menstruação, Oh, alguma meu coisa assim Deus rolava. do E aí na sua hora mais distante, né? Enfim, a sua É. hora mais distante não dá. Na lua era praticamente dentro do acampamento. Era. Então, assim, Puta, pior ainda. quando eu cheguei lá na lua, eu falei, eu vou ter que. É Vocês vão me aqui? ouvir, tipo, fazendo isso? Parece muito que dá pra ver, mas não dá pra ver. Tá. Quando você tá lá, tipo, você consegue enxergar as pessoas, mas elas não conseguem Ah, te entendi. enxergar. Ok. Entendi, Ok. entendi. E aí, eu fazia cócoras. E aí, só que eu tinha que me segurar. Tipo, numa Tinha- madeira que não tinha lá. onde se... Não. Ah, tá, Não, tinha uma madeira. uma estrutura assim. Ah, Aí, os galhos, isso. Aí eu me perdi. aí eu, perdi a eu situação. colocava... Brilhante. Olha que eu ia Brilhante mesmo. Mas a minha procto, Clara Maravilhosa, falou que essa é a posição certa. Ih, você nunca viu os videozinhos Tem lá? até um banquinho. Exato. De ficar assim, né? Depois que eu vi o videozinho do unicórnio, eu sempre quis ter um banquinho em casa, mas enfim. Mas enfim, eu colocava a mão lá, tipo, e, né, eu cagava. E eu tava lá, e aí do nada, o pedaço de pau quebrou. Traf! Gente, você não tá entendendo, eu senti, assim, o quente do cocô. Olha aqui, ó. Aqui era a fossa, Tá. meu bumbum veio aqui, assim, ó. E ainda me cortei É com muito prego, ruim. ó. É muito ruim. É muito, o Quase, banheiro é muito foi ruim. quase. Por isso que assim, as pessoas que têm um surto, ou que, enfim, saem de alguma Faz forma, sentido. é muita pressão o tempo É. todo, né? Assim, como o programa como um todo é de fato no limite. As pessoas acham assim, ah, mas vocês recebiam comida escondida. Não, a gente não Não. recebia. Meu sonho. Que a gente Recebia recebesse. xingamento do bronca da produção. Ah, isso eu não sei. É, não. Gente Meu do Deus. céu. O que eu sei assim, quem causava mais, os doentes. Ouvia Já mais os recebia. doentes falar. Entendi. Os Uma doentes. atenção Inclusive, a gente maior. foi até o seu momento da sua eliminação, nós dois éramos os que tinham mais tempo de tela, de confessionários. É, confessionário. Tipo, entrevistas. Eu, como fui pro final, eu fui o que teve mais cortes lá. Você narrou a Lua. Narrou, é. Você foi narrador da Lua, né? Que legal, que É legal. verdade. Gente, eu achei a temporada de vocês incrível, porque assim, eu confesso que eu boa. assisti a temporada dos ex-BBBs. Ai, Ai, olha, não no dia foi, que né? botaram o show, foi show do Safadão que botaram pra Foi. eles lá. Falei, mano, sério, que porra que a Globo tá fazendo aqui? E aí Muito descaracterizou patrocinador. muito, Muito. muito, muito mesmo. E aí quando vieram vocês, vieram 24 participantes, o caramba 4 e tal. E que estavam muito Muita dispostos, diversidade. né? É. Estavam dispostos. Eu acho que o principal nessa história toda foi isso. Estavam dispostos. Estavam afim. Óbvio Um que cast tem- babado, gente. Foi Um cast maravilhoso. babado. Foi Não, maravilhoso. o Isso a gente elenco- ouve muito. sério. Isso a gente ouve Muito. muito na rua. Tipo assim, as provas foram mais legais, o casting foi O incrível. apresentador. apresentador. Eu acho que muita gente não deu. Não começou a ver por causa do ano passado. É, porque eu acho Ah. que rola um ranço. Rola um ranço, assim, das cagadas que a Globo já fez no passado. E também tem um outro fator, né? Não é um reality que a gente vê todos os dias. Eu acho que se Sim. tivesse acompanhamento todos os dias, fica aí a dica pra Globo, inclusive, né? Seria outra história, porque aí a gente conseguiria conhecer melhor os participantes, né? Porque o que pega em reality show é isso. A gente É quer você a criar a história das narrativa. pessoas, a história. E foram poucas pessoas que conseguiram contar histórias. Vocês conseguiram, ainda bem, pelo tempo que vocês ficaram, pelos personagens, né, que Uhum. foram criados e que vocês levaram ali pra dentro. E que isso foi muito legal. Mas tem participante que se eu cruzar na fila do mercado, Ah, não. Sim. Total. não vou saber quem é. Total, Não total. vou Geralmente saber são quem é. esses que ficam lá xingando a gente. É, até porque aí- hoje. de alguma Ah, então forma, são entendeu? esses Ah. que não superaram nada. Não
Não superaram. Não, e quando eu descobri que a gente não ia ser conhecido pelo nome e sobrenome, eu falei, ah, não. Ah, não? Você jura? Você jura que não vai? Pergunto, como é que você quer ser chamado? Eu falei, Matheus Pires. Ah, não, só pode Matheus. Ah, tá. Não pode Matheus Pires, mas eu gosto de Matheus Pires. Não pode. Ah, então, peraí. Deixa comigo. É. Arroba. Oi, gente, eu sou conhecido como arroba. Então, se você perguntar o sobrenome de algum outro participante, provavelmente as pessoas não vão lembrar. Não Mas vão se lembrar do lembrar. Matheus, é o Não Pires. O Pires É é o verdade. Matheus. Inclusive, você falou do Big Brother. Quando tava passando lá, edição e tudo mais, você sabe o André? Sim. Ele ficava falando mal de mim lá No Twitter. no Twitter, tipo assim, me xingando, falando horrores. Aí estava eu no evento semana passada, eu vi ele, eu fui lá. Oi, tudo bem? Tudo bom? Falava mal de mim, né, safado? E aí ele riu horrores, a gente conversou, foi super legal. Fizeram. Mas eu fui lá pra provocar. Falei Foi assim, pra- fala tá agora na minha certíssimo. cara. Xinga aqui agora. Xinga aqui. Não, até o Viegas falava também, mas ao longo do programa ele mudou. Ele Eu não mudou, gostava sim, dele, mas sim, ele tá sim. jogando muito, assim, que tem que A ser Ilana jogado foi e super tal. incrível também Sim, comigo. não, eles comentaram bastante, Muito, né, o sim. programa, né? No Space do Muca, eles estavam ali quase... Diretos. Não, quase não, eles estavam todos os Sim, dias. Acho que eles eram, né? acho que eles Sim, eram eram fixos, fixos no- ali, mas- né? Eles são super gente boa, mas, enfim, a temporada de vocês foi incrível, e eu acho que foi tão incrível, assim, que vocês são pessoas que ainda são lembradas pelo reality show, o nome de vocês ainda tá super em alta, e é isso, se a Globo falar assim, BBB 23, vem cá, vocês vão se chamar? Me chama que eu vou? Não, não é assim, se houve convite, quero saber, se chamar, se vocês vão, se vocês Vamos, Com topariam. certeza. É? Vamos Com jogar. certeza, com Tranquilo. Vamos jogar. E aí Aí seria, eu teria que outro pensar- jogo. é. Eu faria outro jogo completamente. É. Completamente diferente. Completamente diferente. Ainda mais eu, que já ia... Acho que não, ambos, né? Mas eu, a fama de mentiroso... Porque as pessoas me conhecem, é tipo assim... Você tinha fama de mentiroso antes? ou Não, Tá, ok. é contrário. Eu fui lá, eu falei, não. Se eu for o Matheus, eu vou ser engolido nesse programa. Tipo assim, eu não... Porque eu não dá tenho... pra ser. Tipo assim, fala mal de alguém, não vou me estressar com Uhum. isso, entendeu? Então eu falei, como que eu vou fazer pra de fato jogar esse jogo como ele deve ser jogado? Eu vou entrar com um personagem e eu vou poder fazer tudo Essa que sacada eu foi muito quero boa, fazer. porque você contou pro público isso, o que você ia Exatamente. fazer. É, No meu Que a sacada caso, é essa, eu, né? eu fui muito pelo jogo mesmo. Tipo, foda-se. Eu sou muito competitivo e eu sabia que se eu entrasse, ou iam gostar, entendeu? Ia ser Uhum. polêmico nesse Onde sentido. que o Ares está no teu mapa, meu anjo? Exa- Me conta. Eu sou libriano. É libriano, como pode? Libriano, eu sou Eu sou um anjinho. canceriano, gente. Eu Então, também. Eu sou muito bonzinho, o povo acha que eu sou. Mas é porque lá eu tava numa competição, entendeu? Tá. Dentro da competição eu sou muito assim, tipo, sedento pela vitória, entendeu? Mas dia a dia eu sou muito tranquilo. mas assim, eu sou na vida real, assim, aqui fora, né, vida real. Enfim, eu sou fanfiqueiro real, assim. Isso eu amo, assim. Mas não no sentido de, tipo, ferrar alguém como era no programa, né? Sei. Era questão assim, você contei, eu fui lá, peguei fulano e a gente, sei lá, caiu no motel. E aí eu já vou criar uma história gigantesca. Já vou contar que Menina, foi, você não sabe o que que, aconteceu. Sei. que era fulano. E aí as pessoas, pô... Meu marido falou, Matheus, não foi assim. A história não foi assim, você tá aumentando. Só foi fazer isso. Pra lembrar ficar mais legal, né? Sim. Ficar mais Você coisa. faz o storytelling É, ser uma tem que fazer coisa um storytelling. impecável. Mas o legal do, tipo, do Big Brother seria que eles poderiam ver a gente 24 horas. Eles iriam É. desconstruir totalmente isso, né? diferente, Porque é um programa muito editado no limite. Sim, Tipo, sim. eu tava reassistindo e eu fiquei assim, gente, aconteceram tantas coisas a Muito, mais do que tá muita passando. coisa, A minha muita história lá, coisa. quando o Adriano foi eliminado, cortaram, assim, de uma forma onde não faz nada faz sentido ali. Ficou parecendo que eu fui lá e fui maldito com ele e traí ele. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Então, é um programa muito editado. E eu Mas acho que no você Big não tem Brother... raiva da edição. Não tenho, de forma Não alguma. ficou. Muito obrigada, Não tem edição, como. então. Me botaram lá, tipo, o Chegou tempo a final, todo. né? Porque tem uma galera pelo que amor sai de de reality Deus. show e fala, não, porque a edição me queimou. Nada, Também nada. não. Tudo que eu falei mesmo. E é isso. Falaria tipo, mais, eu falaria inclusive. mais. Eu falei mais e não foi, assim. Eu É. até agradeço no caso da Eu- edição. Né? Obrigado, Porque- edição. Obrigado, edição. Porque, Não, eles de foram alguma forma... maravilhosos. Eles foram maravilhosos. Mas aí o Big Brother daria pra ver a gente 24 horas. E eu Ah, acho que as seria pessoas legal. seriam, né? Seria viriam legal esse vê-los outro lá. lado nosso. Sim, sim, sim. Tô fazendo campanha já, Boninho chama os É, meninos, assim, vai ser então- bacana. A gente gosta de quem tá disposto. Exato. Exatamente. É isso. E eu sempre brinco assim, a gente jogou futebol com o pé, e se a gente for pro Big Brother ou pra algum outro reality, a gente vai jogar vôlei com a mão. E nada Exatamente. impede de você, Perfeito. o mesmo jogador possa ser bom Sim, em sim, dois, sim, sim. em dois Perfeito. cenários. Então, assim, Exatamente. Só pra gente já finalizar, né, mudando de alho pra bugalho, assim, tá rolando a Fazenda, eu quero saber se vocês estão acompanhando, pra quem que vocês estão torcendo, quem vocês estão odiando, conta aí pra gente. ai, vou ser xingado, mas assim, eu sou Deolane pra mim é fora, não consigo. Fora, E se eu você vou- não consegue torcer, E eu vou ser, bate aqui, eu vou não ser, vai xi- não. eu vou ser xingado É, né? pelo outro lado, que a Débora, gente, não dá, né?
Mas, Que assim, forçação. É igual a existe- Nádia, a pessoa. É existe tipo a ranço dos mesma dois, vibe. mas assim, não dá, assim. É, E olha Deolane. que eu tenho Play Plus, eu vejo, acordo e tal. Você é Caramba, fanzoca do amiga, você é reality. fanzoca. Eu sou mais hater do Thiago, então... Sério? Também, eu tenho tô- mais- a Entre Bia ele, também. Deolane e Débora, eu tenho mais... É que a gente E o tem um Lucas? amigo que tá ali dentro do programa, um amigo nosso, que é o Cheyenne. Ele é Aham. amigo nosso já Sei. tem bastante tempo. Então, assim, a gente já tem um apreço pela pessoa, embora ele tenha um histórico filha da puta. Tem, né? Nossa, É, ele é, teve é, uma cegas. rata, não foi, esses dias? Foi O Chay. difícil. Ah, Ele do falou beijo do, gay, do né? gay de lá, que ele tinha nojo. Foi. Mas, Nossa. ó, não vou começar a passar pano pro Chay, porque ele não tá merecendo. Mas é que, assim, cara, tanta cagada que tá rolando ali dentro, tanta cagada, né? É que é um falando do cu do outro, né? Exato. Então, assim, você Eu tô achando ser honesto, é confuso o as erro do outro brigas. que fala do Porque, outro. tipo, uma hora é uma coisa, outra hora já é outra coisa, não sei quem tá certo, quem tá errado. É Eu tô bem isso. perdido. E eu acho que no- talvez nesse quesito. eu tenha ranço da Deolane, porque talvez eu seria muito parecido com ela, entendeu? Ai, pá. entendi. Eu Lá no, acho- inclusive, lá no... Espelho. Eu acho que assim, eu não ia conseguir me segurar e eu viraria uma Carol Conká, uma Deolane da vida. Eu acho que eu Esse é meu também. medo O de seu de- potencial é esse. Eu acho que sim, porque o que era o depoimento era eu, Uhum. né? Então assim, ali eu tava sendo mais real, eu tava contando na mesa do bar pros meus amigos. Sim. Então, se tá 24 horas sendo filmado, eu acho que eu iria acabar sendo mais essa linha do que a linha, tipo... Paz eu e amor, também. né? Eu já fiz isso no Limite, eu acho que lá seria 10 vezes pior. É, né? Porque é outra história também, né? Você tá com conforto ainda, por que você não vai ser? Exato, É. você tem conforto, você tem comida, Tá você tem uma super caminha, tranquilo. né? aham. É que pra eu vou vocês brigar, né? ficar ali no... Na Comendo- Fazenda, né? Porque o BBB o jogo é diferente. Acho que não dá pra fazer a mesma coisa. É, no BBB Não, são ainda pra estudos- vocês Exato. comemorarem 1 milhão de seguidores. Exato. né? É, vem aí. Exato, vem Vem aí, aí. vem aí. Ah, mas deve ser legal você botar o dedo na cara de alguém. Ai, né? delícia. Ai, tá Você- chato. Você já não. Antes de Libertador, entrar no. Você não assim. pensava nisso? Eu encerrava a briga no Você espelho! amiga! Antes do No Limite? Claro! Gente, eu amo ver a achei- minha briga que eu tive lá com a Guza. Eu amo. Eu adoro. Eu acabo com ela. Eu adoro. Tipo, a cena, ela ri É de mim. satisfatório. E eu adoro. É eu adoro. satisfatório. É satisfatório. Eu amo. É legal, né? Quando um gay Não, foi acaba uma com um briga. hétero Eu com seguidor. Eu adoro. acho isso Foi uma uma reparação briga histórica muito maravilhosa. Vaza. Não, eu amo quando eu falo assim É pro uma Lucas. briga Eu falei muito pro boa. Vande. Pra ele jogar comigo. Ele não quis jogar comigo, agora ele vai sair. Eu falei pra ele que era melhor jogar comigo Liga do- do que sem mim. E aí, quando eu falo numa votação, aquilo foi mim sem noção. Eu falo, o problema do malandro é achar que todo mundo é otário. Tchau, Vande, é uma coisa assim. Maravilhoso. E aqui maravilhoso. fora, eu conversei, falei, antes de passar isso, eu já falei pra ele, Vande, eu falei isso, mas assim, cara, ali eu tava totalmente sem noção e tal, e a gente conversa, ele me chamou Eu pro tava aniversário dias sem dele. comer. Sabe? Nossa, Privação no de meio do fome, jogo, isso. eu pensei muito nisso. Eu virei pro Charles e falei, amigo, eu acho que eu tô falando muito. Que eu ia lá, porque eu tava com raiva do outro grupo, né? Aí me chamava pro confessionário e eu língua de chicote, plá, 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 falando mal deles. Eu falei assim, meu Deus do céu, deve estar passando isso, tipo, A hora que isso... que O isso Lucas me sair. segurou muito, assim, eu tinha muito sério. medo. Isso, E óbvio. graças a Deus tinha coisa que eu falei que não passou A e que eu dei sensação que graças a dá Deus. Ah, eu é imagino, né, quase gente? uma Pelo amor de terapia. No Aham. sentido de, tipo, ai, aqui eu posso falar. Isso. Exato. Ai, aqui O Lucas tô falava, seguro. não, a gente Você não não quer o vai... oposto, né? É, Eu falava assim, exatamente. Lucas, vamos roubar comida? Vamos comer, por favor. À noite, ele, não, amigo, a gente não vai fazer isso. Amigo, vamos fazer alguma besteira, assim? Eu pensava do leite, sabia pegar o leite pão escondido e comer na Sério? Eu cozinha. pegava o sal, porque eu tinha muito... Eu amo sal, então assim, eu boto sal nas coisas. E lá não tinha sal, era muito pouquinho, Nossa, entendeu? gente, quando a Aí, gente às vezes, eu comia botava com um mindinho, sal, assim, rapidinho, colocava. vocês não estão entendendo o que é ficar muito tempo sem comer sal e açúcar e É depois por isso provar. Que vocês emagreceram horrores ali, Mas né? eu tenho É, uma exatamente. confissão, assim. É. Quando a gente entrou, a gente ganhou 2 blusas e uma UV. Era Foi. isso. Tá. E aí o Clash passou 20 dias, 30 dias falando na Tribo Sol que ele só tinha recebido uma blusa. Fui eu que roubei no primeiro dia, Clash. Eu tô sabendo disso agora. Eles falavam, gente, Amiga. esqueceram da minha blusa. E eu tinha Você uma blusa a roubou. mais. Então você tinha 3 blusas. Eu tinha uma blusa a mais. Ah, É, não. e não mostraram isso. Roubaram minhas meias. E eu sei quem foi. Mas eu não quis causar confusão. O Quem Janaron. foi? Janaron. O Janaron pegou. Ah, Mas não, pegou? pegou. É porque tava tudo lá em cima. Aí o pessoal ia pegando. Eu falei, ai, que saco, pode ficar então. Porque aí já ninguém sabia mais de quem que era quem, o que, que era já qual. é. Eu falei, Ah, uma hora tá dessa, bom. Ai, gente, quando a gente sabia, a quando eu gente sabia que a vai. pessoa ia sair, eu pegava mesmo. Ah, tá certíssimo, gente.
É que nem eu falei pra vocês, eu teria acabado com a comida do povo se eu tivesse ali, mas enfim. Teria mesmo. Meninos, o papo foi maravilhoso, maravilhoso. Ai, Acho que a obrigado. gente Ai, ia- passou muito rápido. Passou Pois muito é. rápido, muito mesmo. A gente se estenderia mais aqui, mas eu queria que vocês deixassem os contatos de vocês, redes sociais, pro pessoal que tá vendo a gente seguir vocês. E quem sabe a gente entrevista eles mais pra frente de novo, né? Falem aí. Em todas as redes sociais é Victor It's Okay. Em todas, Instagram, Twitter. E é isso, eu tô criando agora conteúdos com os meus lookinhos, que eu amo Tô me vendo, tá vestir. maravilhoso. Sim. E tô postando sempre lá, engajando, postando publis. E é isso, gente, me segue lá. Tô muito feliz pelo convite. Muito, muito obrigada. Ai, a gente que agradece. a gente que agradece. E o Amei. seu? Eu sou @mateus.campires, que é meu outro sobrenome, C-A-M Pires. No Twitter e no TikTok eu sou só mateus.pires. E tamo aí também, tamo vivendo essa vida, aproveitando um pouquinho esses 15 minutos. Ah, tem que aproveitar, porque esses Sim, 15 minutos podem virar sim. muitas horas e muitos dias. verdade. Amém. Será que 24 horas, talvez? Tomara. Só pra lembrar pra todo mundo que tá acompanhando, que assistiu o programa até esse momento, aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar os perfis deles dois, do Instagram. É só seguir, se vocês não conseguiram encontrar aí na hora da fala, é só clicar que vocês vão Facinho, encontrar, né? Ah, e Facinho. lembrando, né, Tutu? O pessoal seguir a gente, né? Se inscrever Segue no a canal. gente no TikTok, também segue a gente no Instagram. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo. Sim. Facinho pra vocês seguirem, mais fácil, porque é só clicar e seguir. Segue nas nossas redes que nós estamos lá divulgando tudo que a gente grava também, os bastidores. Se inscreva aqui no canal, é super importante pra Por gente. favor. Deixem as notificações bem Por ativadas, favor. porque sempre a gente tá aí com convidados muito incríveis e a gente amou receber essa dupla aqui. Meninos, obrigado mais uma vez, viu? gente, amei muito. E vamos ver, né, se vai Agradecemos. rolar BBB 23, se a gente vê os nossos Vem aí, convidados hein? agora. Sinto que vem aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo, Tchau. Clécio! Beijo.